Estamos aqui para mais uma gravação do RecriCast BSB, só que não! Dessa vez, Fio, eu estou do lado de cada mesa. Não, ele já tá fazendo teste já pro Recri de Goiânia, né? Como assim, cara? Já Olha tá já fazendo teste pro Recri de Goiânia aqui. Cara, ó, já gente. tá botando pressão. A galera lá já tá pilhada para começar o Recri e ele já me bota no fogo cruzado aqui. Hoje eu tô de entrevista. Maravilha, gente. Hoje nós estamos recebendo o Max no Recri. Glória a Deus, Max. Uhul. Beleza, galera? Vamos iniciar o Recri hoje com uma presença bênção, né? Vamos falar de toda a transição, de tudo que aconteceu. Reverendo Max. Reverendo é dura. Eu sabia que o Fio ia soltar essa. Eu achei que era só nos bastidores aqui, cara. Ele tinha, né, velho? Ele é carudo. Fio, nosso querido Fio. Ele é carudo. Bom, bênção, Max, obrigado por ter aceito o convite. Na verdade, tem um ponto que é super importante nisso tudo, né? Que a gente chama do tempo de Deus. Sim. Aqui tem um funcionário, um ex-funcionário agora, né? Um ex-funcionário, tem um líder que para mim ainda é uma referência, né? Marcos Cezena ainda é uma referência. Amém. Mas a gente já não vai ter a mesma proximidade como a gente tinha aqui. E o seu último dia na empresa foi ontem. Foi ontem. Então, foi ontem. Então os tempos de Deus, eles realmente são ciclos perfeitos. São. Então, cara, obrigado por tudo, obrigado, realmente, só tenho a agradecer todos os momentos que a gente passou lá na Minu, todos os momentos que a gente teve aqui também, absorvi muito de você, muita coisa. Bons momentos, né? Bons momentos. E como... Inclusive o Fio participou dos momentos lá na empresa também, ele tá ali caladinho na dele, mas ele achava que a gente nem ia falar do Fio da Minu, né? Quem é o Mesaque aqui? Quem é o Sadraque? Quem é o Abednego? Vai vendo, viu? Uma pregação Vamos pra tua, fornalha, meu irmão. É Mesaque, Sadraque e Abednego lá na festa. Eu sou Abednego da história. Eu sou Abednego. Tá tudo certo, a gente não bebeu, estamos tudo representando Cristo lá, tá tudo certo. Glória a Deus. Cara, queria, como sempre aqui, sem mais delongas, a gente aqui receber de você sua parte pessoal, né? Trazer todo o seu histórico aí. Hoje nós conheceremos o Maxwell Borges. Antes era ele entrevistava e hoje ele não vai fugir dessa. Me descobriram. Eu tentei fugir, cara. Falei, não precisa não, cara. Pra que gravar comigo? Não. Cara, a galera já me conhece. A gente queria escutar um pouco mais de você, sua vida pessoal, aquele overview. E aí depois entrar na parte profissional, e aí eu tenho algumas... A gente faz um pequeno bate-bola aqui, rapidinho. Jogo rápido, bate-bola. Jogo rápido. O Fio não joga bola. Não joga. Ele joga rugby. O Fio joga rugby. Um dia nós vamos jogar, Fio. E beach tênis, né? Beach tênis tá... Não, beach tênis ele não joga, beach tênis tá chegando. Do lado da casa dele, ele não quis ir, cara. Me deixou na mão. O beach tênis tá chegando. A próxima visita a Brasília eu vou carregar ele. Pode deixar. Então, assim, eu iniciei eu vou falar um pouquinho da minha carreira profissional e a gente vai mesclando aqui. E aí a gente vai interagindo, pode ser? Pode, claro. Eu comecei a trabalhar novo, comecei a trabalhar com 11 anos, na verdade, né? Tempos atrás a gente começava a trabalhar já muito jovem, né? Então meu pai sempre imprimiu isso lá em casa, chegou o momento de trabalhar, faz alguma coisa legal e tal. E ganhava pouco, mas o primeiro lugar que eu fui trabalhar, bem parecido com o pastor Felipe, na verdade, foi no fliperama, cara. O meu primeiro trampo foi no fliperama. Que top, velho. Foi, cara. E assim, eu tive na verdade, assim, eu tive uns bicos numa banca de jornal, fiquei 30 dias numa banca de jornal, do irmão de um amigo meu na época, nem foi um trabalho, na verdade, fiquei cobrindo uns dias lá para ele, mas o meu trampo mesmo que eu trabalhei, assim, por quase um ano mesmo, foi no fliperama. Então, assim, era o sonho de qualquer um, cara. Era só flipper mesmo. Foi bem naquela época que saiu os videogames na TV. Ah, sim. Não era o arcade, era o videogame na TV. Então, cara, era Play 1. Tinha Play 1, tinha Mega Drive ainda no canto lá que a galera ainda gostava. O Play 1 tava começando a dominar o mercado. E eu cuidava desse fliperama que era de um amigo meu da Igreja de Cristo. Então eu tinha 11 para 12 anos na época, então eu ficava lá para ele, trabalhava para ele nos fins de semana
depois às vezes iam no meio de semana também. Então foi o meu primeiro trabalho assim que eu ganhava um salário mesmo, né? Não tinha carteira assinada por causa da idade. E aí ele me colocou para trabalhar assim, mas para me ajudar mesmo. Eu pedi para ele uma oportunidade de tudo e fui trabalhar lá. Cara, era maravilhoso, porque assim, quem não quer trabalhar no fliperama, né? O tempo ocioso você fazia? Eu ficava jogando, é lógico, né? Se não tinha nada o que fazer atrás do balcão, eu ia jogar. Então, cara, e era impressionante que sempre nas melhores fases do jogo chegava alguém querendo jogar, entendeu? Aí tinha que sair. Aí tinha um memory card. Ah, não, o Play já tinha memory card. Aí eu comprei um memory card pra mim, então eu gravava meus jogos, levava pra casa e tudo. Mas ali eu comecei a ter uma primeira experiência com o público, com atendimento. Foi muito legal para mim. Eu comecei a me formar ali, nessa parte de atendimento ao público e relacionamento. Ele prezava muito por isso. Ó, atende bem a galera, para a galera voltar e tal. E aí, esse foi o meu primeiro trabalho. E dali eu fui estar, desse período. Eu fiquei um tempo depois sem trabalhar ali, mais uns 2 anos sem trabalhar quando eu saí de lá. E eu fui estudar mesmo. Minha mãe, não vai trabalhar não, vai estudar. Eu fiquei só estudando. Foi quando, de 15 para 16 anos, surgiu a oportunidade de um estágio na Caixa Econômica, na época. Ah, legal. Então, a minha irmã tinha um conhecido na Caixa, e através dele ela ficou sabendo que tinha essas vagas. E aí, esse amigo dela me indicou, na agência de Lusiânia, na época, aí eu fui lá, fiz todo um processo seletivo, tinha uma provinha, uns negócios. Aí passei e fiz 2 anos de estágio na Caixa. Ali começou mesmo minha vida profissional. Na época eu não era crente, né? Eu me converti com 17 para 18, então comecei a estagiar lá com 15, né? E até os 17 o estágio. Então eu estagiei 2 anos lá, então ali eu comecei a conhecer um pouco do mundo corporativo, bancário, atendimento de verdade, um pouco dos jargões do mercado, resolver problemas. Então, assim, com mais ou menos ali 6 meses de estágio, 6, 8 meses de estágio, entrou uma gerente lá. Era até curioso que o nome dela era Wagner. O nome dela era Wagner. Cara, dela era Wagner, gerente de atendimento. A Wagner e tinha o Luizão, que era o gerente geral. E o Luizão, tipo o Luizão. Ô, mano. Cara, ele era altão, assim. Tipo, ele tinha 1,98 m, cara. Cara, o bicho era grandão, assim, de paletó e tudo. Cara, foram, assim, 2 dos patrões mais legais que eu já tive, sabe? Ah, que legal. Da minha carreira profissional. Tirando você, que a gente já tinha uma amizade, né? Eles eu aprendi a confiar e caminhar e tudo. Ele era crente, cara. Olha estagiar na Caixa, estagiando né? na Caixa. Cara, estagiar na Caixa, seu primeiro contato com o público... Foi, cara. Já foi ferro e fogo, assim, meu. Era. E assim, tinha a Wagner, que era gerente de atendimento, que era muito próxima a nós, e o Luizão, que era o gerente geral, era mais distante. Mas era um cara muito povão, sabe? Ele chegava de manhã, ele cumprimentava todo mundo, cara. Ele ia de pessoa por pessoa cumprimentando, e aí, tudo bem? Vamos nessa, cara, pra frente. E assim, foi dos melhores gerentes que eu já tive, assim, na época da Caixa Econômica mesmo. Legal. E a Wagner, eu passei ela passou a confiar algumas coisas pra mim, assim, e tudo. E eu era estagiário, mas eu já tomava, desde o começo eu trabalhei na parte de FGTS, na parte do trabalhador. E ela começou a me confiar mesmo algumas coisas. E eu, como estagiário, eu já tomava conta dos estagiários que iam chegando. Olha que legal. Então, assim, uns entravam, saíam, não gostavam, saíam. Não, eu ia ficando. Eu fiquei até o final do meu contrato lá. Então, eu peguei muita confiança com eles. Ou seja, isso era uma referência de estagiários. Então, assim, chegar a ponto, assim, dela não mandar me procurar para resolver as coisas. Eu só não tinha sem acesso de gerente. Mas eu resolvia o negócio, entregava tudo mastigadinho só para ela fazer o que tinha que fazer no sistema lá. E aí, assim, eu tive um desenvolvimento muito legal na Caixa. Então, eu conheci o meio bancário, que é um meio muito legal, que inclusive me ajudou muito agora no meu último trabalho. Foi um dos motivos de eu conseguir entrar lá, quando a gente conversou. E de lá, aí eu saí do banco, não tive mais contato com o banco. Né? Então, eu fui trabalhar numa empresa que hoje é um grande grupo, que é o JBS. Uhum. Na época, não fazia parte do grupo JBS, era só Minuano mesmo. Tem uns produtos Minuano. Ah, legal. Então, fui trabalhar lá. Aí eu tive um contato diferente, que foi um contato com o administrativo. Eu saí da parte de atendimento e fui para a parte administrativa. Então, eu entrei lá como faturamento e cheguei até a auditoria de estoque lá. Trabalhei quase 3 anos lá. E aí, nesse período, foi o período que eu me converti. Então, lá eu conheci uma pessoa lá, ele era um líder de célula,
Aí ele sempre me chamando, vamos na célula, que negócio de célula. Que é isso, cara? Esse cara é cientista, né? Que esse cara é que médico, parada é essa célula, aí, cara? Que viagem de célula. Aí um dia eu tive uma vontade de perguntar, eu falei, cara, como é que é esse negócio de célula? Você me chama pra célula, nunca ouvi falar de célula. E tava bombando o G12 na época, no Brasil. Foi bem no comecinho do apóstolo César Castellanos, René Terra Nova estava começando. Então, assim, cara, tudo era célula, tudo quanto a igreja era célula. Eu comecei a perceber esse movimento. Falei, cara, o que é célula? Aí ele me deu uma resposta que me deixou com o pé atrás na época, né? Eu falei, o que é célula? Não, é uma reunião só de garotos, não sei o quê. Eu falei, não. Começou errado. Reunião de garotos? Para, reunião de garotos, quem é que faz isso? Ele falou, não, peraí, eu acho que esse PC é errado. Não, é uma reunião, onde tem oração, tem uma pregação e tal. Mas tem um momento de garotos ali, videogame e tal, pá, Coca-Cola. Eu falei, opa, tem lanche? Tô lembrando da época do fliperama. Cara, e na época eu era muito mundano, cara, eu bebia, saía. Eu falei, tem uma servazinha também? Ele falou, não, é uma parada da igreja e tal. Eu falei, não, um dia eu vou. Cara, e ele ficou tipo assim, 1 ano, cara, na minha cola. Vamos na célula. Aí um dia, uma sexta-feira, eu me recordo até hoje disso. Era uma sexta-feira, e aí ele vamos na célula? Última vez que eu te amo, vamos na célula? É amanhã. Ou vai ou vai? É amanhã, 7 horas da noite e tal. Eu falei, cara, eu vou ver e te falo. Ele falou, não, fala o seguinte, ele morava só na época. Aí ele morava, era um prédiozinho, ele morava embaixo e a família dele morava em cima, os tios dele e tal. Os pais dele moravam num outro estado. Aí ele falou, não, a gente ia fazer uma reunião lá em casa, teve um aniversário ontem lá e sobrou um monte de salgados, uns negócios lá. A gente vai pra só bater um videogame lá e trocar ideia e depois a gente vai embora. Não vou fazer nada, vamos. Aí fui, cara, pra esse rango lá e tal. Aí cheguei lá e tinha uma galera, velho, tinha pelo menos uns 12 lá. Já estavam na casa dele, os caras tinham a chave da casa dele, os caras tinham a chave da casa do líder de célula, velho. Antigamente célula era muito isso, né? Muito, muito próximo. E aí, quando eu cheguei, eu falei, já tinha uma galera, eu falei, cara, como é que é? A galera tá na sua casa já, tocando terror, você deixa a chave. Aí eu lembro que na época ele falou, não, um dos meninos é meu sobrinho, então deixa a chave com ele, aí eu ligo, ele já vem ajeitando as coisas. Aí ficamos ali, cara, salgado assim, um monte de salgado, Coca-Cola, batendo um papo. Aí quando eu tava indo embora... Suco de coca lá, e tá, muita coca. Aí, videogame, Play, na época já era o Play 2 já, a gente bateu no videogame e tal. Aí, na hora de ir embora, ele falou assim, cara, foi bom você ter vindo e tal, agora você já sabe onde eu moro. Todo sábado, 19 horas, a gente faz a célula aqui. E no domingo é o culto na igreja às 19. Mas você não se sinta obrigado a ir na igreja, vem na célula. Você já conheceu a galera, você faz parte e tal. Aí... Isso me deixou meio assim. Aí quando eu tava saindo do portão, ele falou, só te falar, hoje eu fui demitido da empresa. Então a gente não vai se ver na segunda. Aí eu fiquei assim, falei, cara, como é que pode? O cara ficou comigo o tempo todo. Era o último dia de trampo dele, ele não falou nada. Que estranho, né? Mas deixou. Cara, passou. Aí sexta-feira e sábado eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Célula. Falei, cara, vou lá ver como é que é esse lance de célula. Aí, tipo, a galera... Pegou meu número de telefone, na época era SMS, não tinha WhatsApp. Aí começou os caras a mandar SMS, ei, mano, vai vir na célula. Tô com um jogo novo, não sei o quê. Sabe aquela parada toda arranjada pra ganhar um cara pra Jesus? Sei. Que a gente faz, né? Hoje a gente faz isso, né? Hoje a gente sabe por quê, mas aí, bora, vai rolar. Vai ter um lanche aqui, depois da célula a gente vai jogar uma bola, não sei o quê. Falei, vambora, né? Fui pra célula. Aí, é a melhor estratégia de fora para dentro. Né? Aí eu fui, cara, e na época decidi ir, fui. Aí teve a célula, 7 horas, aí teve uma oração. Aí nessa célula, eu lembro que eles estavam falando de uma série de pregações sobre fidelidade. Nossa, que legal. Cara, e assim, aí foi quando Deus começou a falar comigo, sabe? Aí nessa célula eu lembrei de um episódio que tinha acontecido comigo no banco. 4 anos atrás, olha só pra você ver como é as coisas. Eu estava trabalhando no banco lá, FGTS e tal. Aí tinha uma senhora sentada na primeira fileira, assim, esperando atendimento. Aí... Eis que vos digo eu não, que falo. Escuta, cara, que loucura. E eu não era nem crente na época, sem entender, né? Ela estava na primeira fileira, uma senhorinha assim, tipo aquela senhorinha bem pentecostal mesmo, de saia grandona. Só não tava de coque, mas tava com cabelo de não quebra o microfone, né? Não vacalha com tudo aqui no podcast. Né? Vai embora, então vou quebrar alguma coisa, quebrar né? tudo. Eu tenho que ir embora antes de quebrar o suporte do John. Aí, assim, cabelo amarrado, rabo de cavalo e tal, toda séria zona, uma blusa assim, bem
de gola alta. E aí, a moça que tava... Eram 4 atendentes. Aí ficava do meu lado uma moça na época chamada Keila, que também era crente, da mesma igreja do cara que eu trabalhei no fliperama, e mais 2. E aí, ela terminou, chamou o atendimento, era essa senhora. Aí ela não veio no guichê dela, falou, não, pode chamar. Eu quero falar um negócio com ele. Sangue de Jesus. Aí o rapaz tinha acabado de sentar na minha mesa. Aí a menina falou, não, então passa ele pra cá e a senhora pode sentar. Pode ser, Marcos? Por mim tudo bem. Eu falei, essa senhora quer falar com você. Eu olhei pra ela assim, falei, não conheço, tudo bem. Eu falei, não, pode vir, senhora, o que eu posso ajudar? Ela sentou, o rapaz passou pra lá. Cara, foi na lata, assim, sem dó nem piedade. Massagem, sem nada. Ela virou pra mim e falou assim, você não me conhece, eu não te conheço. Você nunca me viu, na verdade. Isso, eu imagino que você vai ficar surpreso com o que eu vou te dizer. Eu peço até desculpa e tal, mas eu sentado ali, Deus falou comigo. E Deus mandou te dizer que... Ó, eu nunca esqueço, cara, dessa senhora. Senhora moreninha, assim, cara. Sabe aquela senhorinha que você olha e fala assim, vó? Uhum. Você tem aquela sensação de vó, assim, muito bacana. Ela virou pra mim e falou assim, olha, Deus tem um projeto na sua vida. E Ele mandou te dizer que um dia Ele vai transformar a sua história e você vai fazer uma diferença muito grande nesse mundo. Cara. Presta atenção no que eu estou te falando. Você vai lembrar disso. Não vai ser hoje nem amanhã, mas você vai lembrar disso. Então, presta atenção. O que Deus vai fazer na sua vida vai impactar muitas pessoas. Aí eu... Cara, que mulher maluca, né? Como assim? Não entendendo nada. Deus falou com ela, Deus falando... Eu falei, não, tudo bem. Ela falou, não, mas você acredita? Deus lá longe, né? Ela falou, mas você acredita? Aí eu falei, tá, eu acredito. E eu por dentro, né? Maluca essa velha, né, bicho? Tá pirando. Só pode... Eu lembro do Rodolfo, né? O testemunho do Rodolfo. Isso. Você aceita Jesus, né? Tapando no peito dele aceito, assim. Né? E aí ficou aquilo na minha cabeça e tudo. Aí terminei o atendimento dela, agradeceu, o cara levantou como se nada tivesse acontecido e foi embora. Caramba. Nunca mais ouvi essa senhora. E nesse dia na célula, eu lembrei, cara, Deus me fez lembrar dessa senhora. E aí, num período depois da célula, Deus falou que foi a primeira vez que Deus falou comigo. Um período depois da célula, não tinha nem aceito Jesus ainda. Eu fui aceitar Jesus tempos depois. E aí, nessa célula, eu senti Deus falando comigo. Falou, ó, lembra aquele dia lá no banco? Começa hoje. E aí, eu nunca mais faltei à célula. Eu ia na célula e não ia na igreja. Eu ia na célula e não ia na igreja. Eu fiquei uns 2 meses assim, só célula. Eu ia na célula, a galera ia para a igreja. Aí, depois a célula passou pro domingo. 5 da tarde, terminava a célula, a galera já ia para a igreja. Caramba. A galera ia para a igreja e eu ia para casa. A galera ia para a igreja e ia para casa. Né? Aí um dia eu tava na célula, cara, e aí terminou a célula, me deu uma vontade de ir. Eu falei, não, eu vou na igreja. Aí os caras, mentira. Vamos, já pegou, já saiu me arrastando para mudar rápido, não mudar de ideia, sabe? Foi. Rápido. Aí foi nesse culto que eu aceitei Jesus. Que top. Fui lá na frente, levantei a mão, fui lá na frente, fiz a oração. E aí, de lá para cá, já são 16 anos de caminhada, né? E aí, depois disso, eu tive a oportunidade, depois da JBS, eu trabalhei em outras empresas menores, tive a chance de trabalhar numa multinacional, que é a Localiza, que foi lá que eu conheci a Sandra, na época. Né? Eu trabalhei na oficina antes disso, quase 5 anos. Preparaçãozinha. Não, não me comprometa. Deixa só a Meire apanhar. Deixa só a Meire apanhando, tá ótimo. Eu me abstenho. Ô, filho, é brincadeira, né, velho? Eu sabia que isso ia acontecer, cara. Eu tentei fugir. Bom, não tem nada com isso, hein? Que fique registrado aqui na ata do podcast que eu não tenho nada com essa história. Eu conheci ela um pouco antes. Eu trabalhava na oficina que prestava serviço para a Localiza e eu trabalhava na Localiza. Então, todo dia ela ligava para saber a situação dos carros que estavam na oficina. Os carros então, você era um terceiro, na real? Eu era um terceiro da Localiza. Então, assim, eu era gerente da loja, então eu era responsável por esse monitoramento. Uhum. E aí eu conheci ela, assim, por telefone. Um dia, ela ligou, a gente conversando. Aí eu percebi que ela estava com a voz meio triste, tudo, papapá. E aí eu fui, perguntei, falei, tá tudo bem? E assim, as conversas sempre são muito profissionais. Sim. Com os monitoramentos da Localiza. É tipo assim, liga, monitora, desliga. Sim. Porque as ligações são gravadas. Sim. Aí na época eu perguntei pra ela, eu falei, tá tudo bem? Tô sentindo, a gente se fala todo dia, mas eu percebi que sua voz não tá bem. Tá tudo certo, tá? Ela falou, não, tô com umas questões com pessoais com meu irmão, mas é tranquilo. Tô um pouco chateada, mas é isso. E aí eu fui e falei com ela, eu falei, não fica assim não. Eu falei, olha, Jesus te ama, tem um projeto na sua vida, vai dar tudo certo.
vou orar por você e tal. Aí ela perguntou, você é crente? Eu falei, sou. Ela, eu também sou. Eu falei, pronto. É de Deus. Acertei na mosca, maluco. De Deus. Mano do céu. Hã? O quê? Tava gravando. Aí ela falou, não, tava gravando. Aí ela falou assim, não, então, depois a gente conversa e tal, por causa da ligação. Eu falei, não, tudo bem, sem problema. Eu falei, anota, né, cara, na época era MSN, velho. Nossa, Orkut, MSN, velho. E aí eu falei, não, anota meu MSN, me adiciona lá, a gente conversa depois. Ela falou, não, tranquilo. Aí passei o MSN pra ela. Aí a gente passou a se comunicar por e-mail. Aí ela mandava e-mail, bom dia, tudo, papapá. E às vezes até mandava a lista, monitorava pelo e-mail, mandava de volta. A gente marcou um papo na sexta-noite. Ela falou, ó, eu tenho um culto de mulheres, depois do culto a gente conversa, vamos marcar de conversar. Eu falei, não, fechou. Aí fui lá comprar um webcam, né, aquela coisa toda. Não, comprei um webcam que você colocava embaixo, atrás. Em cima do monitor, sim, você colocava. Em cima do monitor ela ficava assim, te olhando assim. E aí eu fui, comprei um webcam, falei, vou comprar um webcam, a gente fala via vídeo e tal, fica melhor, porque telefone cansa. Ela falou, não, eu tenho um webcam em casa. Fui lá, comprei um webcam, tá. Sexta-feira, saindo da faculdade, fui igual um desesperado. Tomei banho, pá. A conversa estava marcada para as 10, depois do culto dela. Eu chegava, na sexta-feira eu tinha menos aulas. Tinha 3 aulas, chegava em casa por volta de 9 e pouco. Aí, cara, liguei o MSN, botei no computador e tal, minha mãe lá na cozinha e tal. Passou perfume. Passou um perfumão, aquela coisa toda. Cara, falei, é bênção, né? Cara, não apareceu. Não fez isso. Não fez, não. Não apareceu. Aí eu falei, não, amém, né? Deus já sabe. Logo no primeiro bolo? Tomei logo um bolão. Tudo bem que ela sabe cozinhar, né? Mas, pô, te dá um bolo assim. Passou, mano, escuta. Você tá achando que foi ruim? Você tá achando que foi ruim? Pera aí, mano. Passou. Aí na segunda-feira ela liga. Tudo bem, Pai do Senhor? Eu falei, Pai do Senhor, tudo bem? Vamos monitorar, vamos. Eu falei, você não tá esquecendo de nada, não? Aí ela, uai, não, tem uns carros aqui. Eu falei, não é isso. Não, mentira. Ah, sério. Eu falei, não é isso, você tá esquecendo de alguma coisa. Ela falou assim, engraçado. Tô? Eu falei, não, faz o seguinte, eu vou só te agradecer pelo bolo e a gente continua. E ela, meu Deus do céu, perdão, eu esqueci de verdade. Eu esqueci. Terminou o culto, as meninas me jogaram dentro do carro. Falei, não, vamos marcar então para outra sexta? Para essa sexta? Mesmo horário? Falei, não, fechou. E as ligações gravadas. Pá, marcamos. Sexta-feira a mesma coisa. Terminou a aula, aquela correria, perfume, webcam, deixei tudo no jeito. Não. Nada. Não apareceu de novo. Eu falei, cara, como é que pode uma situação dessa, né, velho? Como é que pode? Eu falei, não, deixa quieto. Aí já botei um anime pra rolar, fui assistir aquela coisa, dormi. Na segunda-feira ela ligou pra monitorar de novo. Aí eu já fui padrão, né? Tudo bem, tudo. Vamos monitorar, claro. Tá tudo bem? Falei, lógico. Ótimo, tudo ótimo. Tudo ótimo, porque não estaria, né? Tá tudo bem. Não aconteceu nada. Você tá estranho, tá meio seco, tá tudo bem, você tá passando algum problema. Eu falei, nenhum problema. Meu Deus! Eu esqueci de novo. Eu falei, não, faz o seguinte, deixa quieto, o dia que der certo, dá. Aí passou a semana inteira monitorando todos os dias. Cara, esqueci desse negócio. Ela esqueceu também, passou. Eu acho que passou mais ou menos uns 2 meses esse negócio. Eu tinha até esquecido desse negócio já. Passado uns 2 meses, tô lá, cheguei da faculdade, jantei. Falei, cara, eu vou assistir um anime. Aí botei um anime lá pra rolar, sempre gostei muito de desenho. Botei lá pra assistir. Tô assistindo, aí chegou a notificação do MSN bem na tela. Antigamente era solicitação de amizade, né? Apareceu uma janelinha assim. Aí eu fui lá e falei, Sandra, não conheço nenhuma. Só pra você ter uma noção, eu tava tão desligado. Caramba. Eu não conheço nenhuma Sandra. Deve ter me adicionado por engano, né? Aí fiquei naquela, sim ou não, sim ou não, sim ou não. Eu falei, vai que é alguma coisa importante. Aceitei e tal. Quando eu aceitei, aí entrou a notificação. Fulano está online, né? Aí ela, oi, tudo bem e tal, papapá. Aí eu... Não era hoje a nossa reunião? Aí eu fiquei meio assim, né? Porque assim, até então a gente tinha conversado muito por telefone, então a gente não tinha chegado nem a mal trocar foto e tal. Aí eu olhei assim,
Aí ela falou assim, a Sandra. Aí eu falei, não, Sandra. Aí eu falei, desculpa, não tô lembrando. A Sandra da Localiza. Eu falei, gente do céu, tudo bem e tal. Você por aqui. Eu falei, desculpa não ter lembrado, eu sou ruim com nomes e tal. Ela falou, não, tudo bem, já se passou um bom tempo, eu achei aqui o seu papel, tava na minha bolsa. Aí eu lembrei, falei, ele sempre tá online nessa hora, entrei. Aí a gente ficou conversando até 4 da manhã, cara. Assim, conversando pela MSN e tal. Uhum. Aí não, a webcam eu nem tinha comprado ainda. Digitando, conversando, conversa vai, conversa vem. Ela contou a história dela, eu contei minha história, aquela coisa toda. Falou da igreja dela, eu falei da minha igreja. Até 4 da manhã essa conversa. Eu falei, fala o seguinte, eu vou comprar um webcam, porque não dá pra ficar digitando aqui não, cara. Ela falou, não, eu tenho um webcam aqui, pode comprar. E na segunda eu fui comprar o webcam, tirei foto, mandei foto pra ela por e-mail, comprei o webcam. Aí a gente passou a se falar regularmente. Aí um dia, eu falei, cara, tá ficando um negócio legal, vamos orar, o que você acha de a gente orar e tal? Ela falou, não, vamos orar. Aí eu fui falar com a minha mãe, cara, Falei, mãe, tô orando com uma pessoa e tal, minha mãe crente, ela mora em Belo Horizonte e tal. Minha mãe falou, nossa, longe, né? Eu falei, mas é uma pessoa legal e tal. Aí minha mãe falou, não, se for de Deus vai ser. Aí conversa vai, conversa vem, e falei, ela, você tem que vir conhecer minha família. Tem que estar certo. Falei, não, então vamos. Aí fui lá, comprei passagem, organizei tudo. Falei com a minha mãe, falei, mãe, tô indo comprar passagem para ela conhecer ela. Aí minha mãe falou, eu vou orar. Se for de Deus, essa passagem vai dar certo. Se não for, vai dar errado de alguma forma. E aí, cara, era assim, era uma empresa de turismo. Não tinha, a linha regular era difícil você conseguir pedir comprar com antecedência, do que eu tô falando de Lusiânia, né? Então lá não tem tantas vagas assim. Hoje é mais tranquilo, mas na época não tinha. E aí, ou seja, o desafio já era grande. Eu tinha que conseguir comprar essa passagem, porque a maioria das cadeiras eram reservadas, porque era um ônibus que vinha de BH a Brasília para concurso público. Então a galera já tinha marcada, nego tinha poltrona marcada no ônibus, velho. Tipo, você tinha que saber onde sentar, entendeu? E aí um amigo meu me indicou esse ônibus, ele falou, cara, eu uso esse ônibus, vai nele, mas tem que dar sorte de comprar passagem. Eu falei, minha mãe orar, né? Cara, você acredita que eu cheguei lá, só tinha mais uma vaga? De Deus total. Uma vaga, cara. Só tinha uma vaga. O rapaz falou, cara, você deu sorte, porque é concorrido, cara. Só tem mais essa vaga. Eu já comprei a passagem, fui no banco, fiz o depósito, na época não tinha essas facilidades de celular. Saí de lá, fui no banco, fiz o depósito, comprei a passagem, deu certo. Aí fui lá, conheci a mãe dela, conheci a família dela toda. Aí conheci, conheci o irmão dela posteriormente. Ele não estava lá na época, depois um outro. Aí a gente ficou começou a namorar e tudo, a gente ficou um ano assim. Quando você foi pra lá, foi o fatídico momento que a Miri comentou no último podcast. Você foi eu tava aqui. É porque assim, ficava caro ir todo fim de semana. Sim. Então eu ia um fim de semana e pulava o outro. Aí depois a gente combinou, eu ia um, ela vinha um. Legal. Né? Eu não queria que ela ficasse vindo, porque é uma viagem longa, né? 12 horas de ônibus. Aí eu falei, não, a gente mata um fim de semana e eu vou no outro. Aí eu sempre ia e ficava na casa tinha um amigo dela que tinha uma casa na rua de trás. Uhum. Aí ele emprestou para eu ficar lá. Então eu ficava lá, às vezes. Então a gente ficava muito nessa ponte. Quando ela vinha, santidade total. Aí na época, quando ela vinha, na casa dos meus pais tinha um quarto a mais. Aí ela ficava no quarto do lado do quarto da minha mãe. E minha mãe de butuca. Aí eu ficava lá do outro lado. Aí, ou às vezes ela vinha e eu dormia fora. Então a gente teve todo esse cuidado de não vacilar. Cara, eu sei que no meio dessa situação toda, aí decidiu casar, cara. Eu fui pedir ela em casamento. Aí virou aquele alvoroço, né? Aí fala com família, fala com isso, fala com aquilo. A gente namorou um ano e a gente decidiu casar. Aí nós casamos, eu fui pra lá, morei um tempo lá. E aí fiquei quase um ano em Belo Horizonte. Daí, na época, meu pai estava passando uns problemas de saúde e tal. E aí, como eu sou filho único da parte do meu pai, aí começou aquele negócio, volta, não volta, volta, não volta, a gente decidiu voltar. Uhum. Aí a gente tinha uma casa em BH, vendeu, a gente veio embora pra cá. Aí foi quando a gente começou mesmo a nossa história aqui em Lusiânia. Depois de um ano, quase 2 anos juntos, com namoro e tudo, noivado e casamento. A gente mudou pra Lusiânia, foi quando ela engravidou da Rebeca. Assim que a gente mudou pra Lusiânia, a gente descobriu que ela estava grávida da Rebeca, já com quase 2 anos já depois. Ela ficou grávida da Rebeca, e aí a Meire ajudou. Como é que foi a notícia de gravidez pra Meire e da Rebeca? Foi tranquilo? Não, foi super tranquilo. Assim, a gente achou que no começo ia ser mais complicado por causa da idade. A Meire já tinha 15, né? Grande. Quando eu conheci a Sandra, a Meire já tinha 15. Então, assim,
a gente achou que ela fosse ficar meio assim. Mas foi muito legal, porque a Mary sempre participou demais do processo todo. Tanto ela ajudou muito a mãe dela, porque a Sandra teve um negócio que ela não podia comer, ela não suportava carne. Nem crua, nem cozida. Ela olhava, começava a passar mal. Era um trem sinistro, velho. Caramba. Eu fiquei tipo assim... Isso é do demônio, né? Total, velho. Total. Eu falei... Gostar de carne, falei, eu pedi oração. Eu falei, vamos vou te levar na igreja, vou mandar te ungir, tem um trem errado. E ela ficava nervosa. E aí, assim, cara, foi assim, a Rebeca nasceu de 8 meses, né? Então, foram 8 meses lá em casa comendo peixe, ovo e derivados de peixe e ovo. Porque ela não comia carne, cara. Você não tem noção. Cara, nenhum dia. Não, ela não passava perto do açougue no mercado, cara. Sangue de Jesus, hein, filho? Cara, eu sei que quando a Rebeca nasceu, eu comi tanta carne, velho, que eu achei que eu ia sair igual o povo no deserto, saindo codorna pelos narizes. Eu vou numa churrascaria agora. Cara, eu fiquei assim, cara, como que eu aguentei? Só que assim, como é gravidez, aí ela teve, quando ela tava com 4 para 5 meses, ela teve um problema. Ela teve uma dilatação no colo do útero. Uau. E aí a gente foi, minha irmã mora na fazenda, a gente foi pra lá, passou o fim de semana, sexta, sábado, domingo lá, e quando a gente voltou, eu tava lavando o carro na garagem, tirando a poeira do carro, ela me chamou no banheiro, teve um sangramento, eu saí correndo com ela pro hospital, e na segunda-feira ela fez uma cirurgia que chama cerclagem, que é faz uma amarra no colo do útero pra não dilatar. Então quase que a gente perde a Rebeca com 4 para 5 meses. Caraca. Só que com essa cirurgia, ela ficou muito limitada a algumas coisas. Então, subir escada, descer escada, não podia pegar a temperatura na barriga, porque aumentava a dilatação. Então, a Mary teve que ajudar a cozinhar, porque eu trabalhava fora. Então, assim, a Mary foi braço e perna nesse período pra gente. Então, assim, ela ajudava a limpar a casa, ela ajudava a mãe dela a arrumar as coisas. Então, assim, nesse ponto ela foi super tranquila. E quando a Rebeca nasceu, ela virou outra mãe. Porque, assim, ela cuidou desde o começo. A Mary deu banho, a Mary trocava fralda. A gente saía, ela ficava com a Rebeca pra gente resolver as coisas. Então, a Rebeca, ela é muito assim com a Mary, porque desde muito pequenininha, a Mary sempre foi muito participativa na vida da Rebeca. Então, a Rebeca chama a Mary de irmã, né? Irmã. Irmã com mãe. Então, tanto que elas têm uma ligação muito forte às duas. Então, essa é a minha história profissional. Né? Por último, agora a gente trabalhou junto, lá a galera toda. Foi uma experiência diferente para mim, porque dentre todas as experiências que eu já tive, uma delas eu fui comprador. Fiquei muito tempo fora da área de compras. Foi quando eu recebi um convite da Jaque. Do Recri. Top demais, a Jaque fez. Vou chamar ela pro cast, cara. Demais. Ela tem muito manja muito de RH, mano, manja muito. Então, assim, ela me fez o convite, eu fui trabalhar numa cadeia de restaurantes aqui em Brasília, de comprador. Foi quando você me fez o convite, né? Então, foi uma outra ponta, mas como eu já tinha uma certa experiência com vendas da Caixa, na Caixa você tem que vender, né? Sim. Trabalhava em agência, então você tinha que vender. Sim. Então, eu vendia seguro, vendia capitalização, vendia tudo que tinha que vender. Sim. Mas é uma área que eu sempre gostei. Eu gostei muito da área, sempre gostei muito da área de vendas. Então, assim, uma área muito bacana. De longe, a minha última experiência profissional foi a melhor que eu já tive. Assim. Que bom. A gente já conversou sobre isso, né? Mas foi uma empresa muito boa, muito bacana, são processos muito legais, o produto muito, muito sensacional. Então, assim, pessoas, né? A gente tem pessoas na Minu que são... tanto que a gente conversou aquela vez, a minha maior dificuldade foi me despedir das pessoas, né? Sim. Tanto que eu fiquei ensaiando um e-mail de despedida, não consegui fazer. Não consegui fazer. Então, assim, ensaiei e falei, cara, não vai rolar. Aí, quando eu decidi fazer, tiraram meu acesso, mas tudo bem. Caiu o acesso do e-mail, velho. Ontem à noite eu falei, cara, eu tenho que mandar esse e-mail, velho. Quando eu fui logar, não logava mais. Aí, depois eu mando do meu pessoal. Claro. Mas, assim, foi uma empresa sensacional, né? Que eu tive muita experiência, conheci muitas pessoas, foram reuniões muito importantes, com pessoas muito importantes. Sim. Então, assim, foi um trabalhar de Deus na minha vida, essa última experiência profissional. Top. Foi um trabalhar de Deus mesmo, assim, onde eu vi a mão de Deus em todas as áreas. A Sandra passou por um período difícil de saúde, você acompanhou aí no último ano, e a gente tinha um convênio muito top, então, assim, foi um suporte sensacional. E foi, né? Ela teve o problema. Eu entrei, quando venceu minha experiência, ela começou a ter alguns problemas, e graças a Deus a gente conseguiu resolver tudo. Então, assim,
Eu tive muitas experiências profissionais legais, mas assim, essa última foi a melhor de todas. Top. Já trabalhei em oficina, cara. Oficina você vê de tudo, cara. Você vê de tudo na vida. Então, É assim, muito louco, né? é muito louco. E assim, é um ambiente muito louco para quem é crente, porque você entra na oficina, cara, e é assim, você entra na estufa de pintura, aquele monte de foto, assim. Isso que eu ia falar agora, né? Assim, cara. Pôster, que não sei o que lá. Cara, pelo amor de Deus, isso daí, cara. Não. Aí, assim, é um negócio que é difícil de você controlar, porque os próprios donos de oficina, eles já incentivam isso. Total. Então, eu como gerente, era difícil eu ter essa autonomia, né? Mas a galera respeitava. Tipo, quando era porta de armário, por exemplo, eu tava chegando, os caras já fechavam o armário. Mas, cara, era tenso, porque, assim... Ruim, né? É tenso. Mas foi um lugar que me preparou muito no trato com as pessoas. Não, é verdade, você pegou várias pessoas diferentes. Sim, né? Porque a maioria das pessoas que trabalham com oficina, com pintura, com mecânica, é um pessoal mais simples. Então, assim, não dá para você chegar falando difícil, usando jargão de empresarial. Você tem que chegar e falar o português do cara, né? E você tem que ser gentil. Eles não aceitam você chegar mandando, e eles não aceitam isso. Né? Eles são pessoas mais humildes, então... É bruto, né? O cara... eles não aceitam muito você chegar e mandar. Então, eu aprendi assim. Né? Foi um trabalhar de Deus na minha vida com pessoas, porque eu tinha que pedir por favor, explicar por quê. Essa época você já tinha feito o seu curso de coach? Não. Eu fui fazer... Quando eu fiz o meu curso de coach, eu estava saindo da oficina. Eu fiz o curso, fiquei uns 3 meses saí. Na verdade, o mundo, o mercado, ele estava já te preparando para você ter esse perfil de, né? Já. De acompanhamento, o que acontece? de relacionamento. Eu tive uma crise existencial, né? A Rebeca tinha uns 5 aninhos. Ela tem 11 hoje, 5 para 6 anos. Eu tive uma crise existencial porque eu fazia muitas coisas na igreja. E assim, eu no ministério anterior. Antes de vir para a Bola de Neve. Eu fazia muitas coisas na igreja e a gente passou por algumas igrejas depois que a gente chegou em Lusiânia. A gente passou por 3 igrejas antes de vir para a Bola de Neve. Em uma delas a gente foi contado para abertura, inclusive. Não deu certo. Então, assim, eu fazia muitas coisas na igreja, desde limpar chão até fritar pastel na cantina, lavar banheiro. A gente já cuidou de cantina, eu já servi no Ministério Infantil. A Sandra foi líder de Ministério Infantil muitos anos. Então, só que eu cheguei num ponto em que eu fazia muita coisa, mas eu sentia que eu não era bom em nenhuma. Eu não era especialista, como diz o Thiago Brunet, né? Eu não era especialista em nenhuma. Eu fazia, assim, precisava de pregar, a gente pregava. Precisava de limpar, eu limpava. A igreja tinha um encontro com Deus, então eu coordenava o encontro com Deus, fazia isso, fazia aquilo. Mas, no fim, eu não era um cara que tinha um nicho, sabe? Quase um Severino. Tipo isso. Cara. A igreja, quando é menor, cara, você faz de tudo, cara. O presbítero, eu já era presbítero lá. O cara... Você tem que fazer, cara. Para a igreja funcionar, você tem que fazer. Então, você é o braço direito do pastor e o esquerdo do cara da zela. Então, assim, é um negócio muito louco. Mas é bom que você participe e você entende como funciona no geral. Domingo tá pregando, segunda-feira tá lavando... Cara, eu já desci de púlpito, cara, terminei de pregar e fui fritar pastel na cantina. Ai, que da hora, cara. Já fiz isso várias vezes. Isso é ensinamento, né, cara? Escola de batismo. Eu fiz muita coisa. E eu comecei a entrar em parafuso com isso. E aí, um dia eu estava conversando com a Sandra em casa, eu já vinha com essa crise existencial, o que eu nasci para fazer, o que eu sou bom, o que eu não sou. A gente estava um dia deitado, cara, batendo papo, assim, tipo umas 7 da noite, assim. Sabe quando você fica deitado na cama, no quarto, jogando conversa fora? Era um desses dias. Cara, e aí eu resolvi abrir para ela, né, esse sentimento que eu tinha. Eu falei, então, acho que eu tô na crise existencial. É estranho falar isso, mas acho que eu tô. Crente com crise existencial, né? Como assim? Parada sinistra. Eu falei, mas eu tô sentindo que eu preciso de uma direção e tal. Eu não sei no que eu sou bom de verdade. Cara, mas ela veio na lata. Mulher é um negócio engraçado, né, velho? Elas têm umas coisas assim e elas são assim, né? Pá. Aí não tem, né? Não tem, assim, negócio, não tem né, luva. Não é aqueles tapa de luva de pelica, né? É tapa de luva de verdade. Luva de boxe. Né? Mano, que paulada, sabe? Eu fiquei assim. Aí ela, como assim não sabe? Eu falei, então, eu não sei, eu faço várias coisas, mas se você for olhar o que você é bom de verdade, o que você é especialista, eu não sou especialista em nada. Ela falou,
você é bom em ajudar as pessoas. Eu falei, Nossa, que fácil. boa tentativa, mas não. Agora... Ela falou, por que não? Eu falei, como assim você é bom em ajudar as pessoas? Isso é um tipo de coisa que todo mundo sabe fazer. Não tem ninguém bom em ajudar as pessoas. Aí, profissão bom em ajudar as pessoas. Bom com as pessoas. Aí, beleza. Aí ela virou, vou te provar agora. Aí, eu falei, tá, beleza, fica à vontade, né? Ela falou, agora, 7 para 8 horas da noite. Se 11 horas da noite o irmão te ligar falando que o carro dele tem problema na porta da igreja, você fica aqui ou você vai? Eu falei, eu vou, ué, mas o irmão vai ficar no prego na rua? Claro que eu vou. Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. Ela falou, boa. Muito bem. Tem 2 pedaços de frango na mesa. Eu, você e a Rebeca para comer. Quem fica com frango? Foi você e a Rebeca. Aí ela... Interessante. Aí eu, cara, que loucura. Eu nunca tinha parado para perceber isso. Ela falou, você é ótimo em ajudar as pessoas. Procura alguma coisa nesse nicho. Ajudar as pessoas, de alguma forma. Quem sabe, se Deus não te dá uma luz. É um campo muito... Você falar de ajudar... Você falar de gigante. Como é que ajudar você vai... as pessoas no quê? Né? Com quê? De que forma? E eu quebradaço, mano, sem grana. Eu falei, nem com grana não dá pra ajudar. Eu falei, vamos nessa. Aí, cara, aí eu comecei a pesquisar. Eu comecei a entrar na internet e pesquisar. Como ajudar as pessoas. E quando eu pesquisei isso, a primeira coisa que veio foi palestrante. Palestra, como ajudar as pessoas. Eu fui entrar. Aí eu conheci uns caras grandes palestrantes no mercado. O Roberto Chiniachique, né? O próprio... Daí depois eu vim conhecer o Paulo Vieira. Aí eu entrei na área de coach. Aí fui pesquisar coach. Cara, aí pirei. Coach. Aí fui pesquisando. Cara, você ia ver as formações, velho. Era surreal, cara. Era mais caro que uma faculdade, a formação de coach na época. Aí eu falei, cara, não faz sentido isso não, velho. Eu já tinha feito contabilidade e tal, nunca exerci contabilidade, nunca. Aí, cara, eu falei, como é que pode isso? Como é que eu vou fazer essa formação, velho? Sem chance. Aí fui, né? Vamos fazer umas contas aqui, eu preciso fazer uma formação dessa. E ela, vamos, quanto? Pá! Ela, sem chance, não cabe. Lá em casa as finanças é ela que toma conta, eu faço questão de... Então eu recebo, boto tudo na mão dela, ela faz a parada toda, é por isso que funciona. Se fosse por minha conta, tá tudo zoado. Real. Aí eu falei, já toma aí, não quer nem saber. Tanto que cai na minha conta, eu já transfiro pra dela. Aí, beleza. Aí ela falou, não dá, ainda não dá, vamos orar, vamos juntar uma grana. Eu falei, até juntar essa grana aí, filho, já acabou. Já não tem, já os coach do Brasil morreu todo mundo. Não tem nem coach no mercado, mas não, esquece. Aí orei, deixei quieto. Fiz até contato com alguns institutos, deixei quieto. Cara, um dia eu tava trabalhando, aí eu tava na oficina. Aí eu trabalhando, aí meu inbox do Instagram, do Facebook, pá, uma mensagem, o mensagezinho. Aí eu entrei lá, era uma irmã, que morava no prédio junto com a gente lá, de porta, assim. Aí ela, Max, ela é crente, inclusive tá congregando com a gente lá na Bola de Neve em Goiânia. Ó, que top, hein? Tá lá com a gente. Mandou mensagem, falou assim, Max, eu estava conversando com a Sandra no corredor, e na época a Sandra era síndica do prédio. Estava conversando com a Sandra no corredor, ela falou que você está olhando umas formações de coaching e tal. Eu falei, tô, mas por enquanto está fora do orçamento. Mas eu tô olhando sim, porque você conhece? Ela falou, não, eu tenho formação. Eu falei, sério? Falou, sério. Eu falei, mentira, cara. Falou, sério, eu dou palestra. Começou a mandar foto das palestras dela, tal. Aí ela falou assim, só que é o seguinte... Tem um amigo meu que tem um instituto aqui em Brasília, um coach amigo meu, e ele vai dar a primeira formação em coach dele. Ele já deu várias de inteligência emocional, ele quer formar outros coaches. Então ele vai dar uma formação agora esse fim de semana. Bora? Eu falei, então, deixa eu te falar de novo, tá fora do orçamento. Aí ela pegou, cara, aí ela me fez uma pergunta que foi muito interessante, cara. Ela é uma pergunta que, assim, às vezes as pessoas fazem e a gente não sabe responder, e muitas das vezes até Deus nos faz essa pergunta, e a gente fica sem saber responder. Ela me perguntou assim, em que eu posso te ajudar? Você imaginou, cara, quantas vezes, né, a gente tem esse sentimento? Você vê a pregação da pastora, não sei se foi esse domingo, O que queres que eu faça? Essa foi a pregação da pastora do último domingo. Que foi a mesma pergunta que Deus fez para Salomão.
O que queres que eu faça? Então, assim, cara, aí quando ela me fez aquela pergunta, eu travei, porque eu fiquei assim, como assim? Não sei nem o que responder numa pergunta dessa. Aí corri, liguei pra Sandra, eu falei, Moelda tá com umas conversas esquisitas aqui, de como é que pode me ajudar. Será que é real isso? Você conversou com ela? Será que é verdadeiro, né? Você conversou com ela? Esse bilhete é verdade? Aí ela falou, não, eu encontrei com ela no corredor aqui, a gente tava falando dos assuntos do condomínio, e surgiu o assunto, eu falei que você estava procurando, ela falou que tinha como ajudar. Ah, que legal, E aí cara. pediu pra falar com você e tal. Aí beleza, aí eu falei, então beleza. Eu falei, então, eu não sei te responder essa pergunta. Eu respondi assim pra ela, eu falei, eu não sei a resposta pra essa pergunta. Ela falou assim, você lembra da frase que eu te disse dias atrás no corredor do prédio? Olha isso, essa história foi paia. Um dia eu tava subindo a escada. Chutar tudo, né? Um dia eu tava num dia daqueles, né, velho? Estressadaço. Eu tava subindo o prédio, encontrei com ela. Ela tava descendo. Aí ela pegou e... Marcos, tudo bem? Tudo, papapá. Ela me perguntou alguma coisa na época que eu não me lembro agora o que foi. Ela falou, tá tudo bem e tal. Eu falei, não, tá tudo bem. Precisa melhorar umas coisas e tal, papapá. Ela falou, o que precisa melhorar? Aí eu abri com ela na época. Eu falei, não estava na minha vida profissional, tá meio bagunçado e tal. Aí ela falou, tá, e você está estudando? Eu falei, não. Aí ela, tá. A paia começou fazendo agora, algum curso? né? Eu falei, não. Ela falou, tá. Posso falar uma coisa? Você tá lendo? Não. Mano, escuta só. Tá Olha pesquisando só. alguma coisa na internet? Não. Fio, escuta isso, Fio. Você não tá entendendo, cara. Ela virou pra mim e falou assim, então... Cada um tem a vida que merece. Au! Cara, mas foi uma paulada, assim, sabe aquela paulada de cima pra baixo, assim, na nuca, velho, assim, ó, que bate, assim, que você nem vê de onde que veio. Aí eu falei, então, é isso mesmo, então, preciso ir. Pai do Senhor, tal. E saiu fora, velho, tipo assim, jogou a bomba e vazou. E aí eu subi, cara, indignado, velho, endemoniando, rosnando, assim, a Sandra olhou pra mim, eu tava vermelho, velho. Ela olhou pra mim e falou, uai, mano, o que foi? Eu falei, não, encontrei com a Elda ali embaixo. Mas a Elda? Né? Eu falei, a Elda. Ela falou, uai, o que aconteceu? Eu falei, cara, ela virou pra mim. Que menina, que mulher conversando arrogante. com ela, perguntou se tava tudo bem. Eu falei que precisava melhorar algumas coisas e tal. Ela perguntou se eu tava estudando e tal, blá, blá, blá. E do nada ela vira pra mim e fala assim, cada um tem a vida que merece. Isso é coisa de se falar pros outros? Ah, fala sério, cara. Aí bravo, velho. Falei, não, misericórdia. Vou tomar um banho. Fui tomar um banho. Velho, aí eu tomando banho. Cara, eu tenho umas palas de Deus falar comigo no chuveiro, cara. É impressionante. Deus fala comigo no chuveiro. Eu já falei isso em várias pregações. Deus fala comigo no chuveiro, cara. Eu tive assim, uma das melhores pregações que eu já fiz, eu recebi no chuveiro. Eu acho que é o momento que eu tô no ócio criativo ali. Você não tá pensando em nada. E aí Deus fala, né? Tô olhando pro... Cara, eu no chuveiro, indignado, cara. Eu falei, cara, que mulher maluca. Eu falei isso pra ela já, né? Ela sabe disso. Eu falei, cara, que mulher maluca. Não, vai descobrir, vai Inclusive, descobrir. Elda, ó, tamo junto, Deus abençoe. E aí, assim... Cara, mas Deus veio com outra paulada na lata. Aí vem assim, né? Aí Deus veio. Cara, Deus veio. Não foi, não. Deus veio sem dó nem piedade. Deus falou, mas você tá achando ruim? Você não devia estar achando ruim. Não é assim, que mulher maluca. Mas será que essa mulher realmente é maluca, né? Cara, essa mulher é louca, velho. Não, e Deus falou comigo. Aí Deus virou pra mim e falou na hora, cara. Eu senti Deus falando comigo na hora. Eu falei, você tá nervoso por quê? Nossa, Se tá te incomodando, é porque a vida não tá do jeito que você quer. Você vai fazer o quê pra mudar? Aí, quando ela falou isso comigo, você lembra do que eu te falei aquele dia, no corredor? Aí eu falei, lembro. Nunca mais vou esquecer aquela frase. Ela falou, então, vou te perguntar de novo, o que eu posso te ajudar? Meu Deus do céu! Eu falei, cara, eu não tenho condição de pagar agora. Mas tenho muita vontade de fazer. Aí ela me perguntou, você tem cartão de crédito? Eu falei, não uso cartão. Tem cheque? Eu falei, muito menos. Tem fé? Aí ela falou, é o suficiente. Pá, acabou, morreu a conversa. Isso era às 9 da manhã. Era às 9 da manhã, de uma quinta-feira. Não, perdão, de uma terça-feira. A formação ia ser sexta, sábado, domingo. De uma terça-feira. Morreu o assunto. 9 e pouco da manhã, trabalhando, papapá, conversa vai. Quando foi 11 da manhã, ela me mandou um flyer da formação, falou assim, ó, sexta-feira, 8 horas da manhã, a gente tem que estar lá. Caramba. Aí eu falei, olha, tá lá onde? Ela falou, a formação. Isso é um investimento na vida das pessoas, né, cara? Aí eu falei, Elda, cara, você não tá entendendo. Como assim?
Ela falou, não, eu dei 12 cheques. Ele me deu 50% de desconto e eu dei 12 cheques meus para pagar a sua formação. Cara, na época era surreal, velho. Ela, tipo assim, ela ganhou um desconto a formação custava na época quase 20 mil. Meu Deus do céu. E ela deu cheques. Na verdade, foi mais de 50%, porque na época essa formação saiu para mim a R$550, R$5.500. Eu paguei em 12 vezes. Eu paguei os 12 cheques. Eu falei, eu vou pagar os 12 cheques. Paguei os 12 cheques. Aí fui e fiz a formação com ela, com ele. Ela foi comigo na formação. A gente fez a formação. Depois disso, ela me ajudou na primeira palestra que eu dei, o primeiro coaching ministerial que eu fiz, ela me ajudou a criar tudo do zero. A gente fez uma igreja em Lusiânia na época. Depois disso, eu fiz outra, ela me ajudou de novo. Então, assim, ela nesse caminho de conhecer pessoas, ela foi minha mentora. Ela me ensinou muito sobre pessoas, ela me ensinou muito sobre gente. Como lidar com gente, como lidar com pessoas. Como não ficar parado esperando as coisas acontecerem. Ela sempre era o tipo de pessoa que dava a paulada, sabe? Então ela virou uma amiga, assim, tanto ela como o marido, elas viraram amigos nossos de dentro da nossa casa. Então eu fiz muitas lives com ela, eu participei de palestras junto com ela também, ajudei ela demais. Então, assim, como que Deus usa as pessoas que são menos improváveis para fazer acontecer quando você toma a decisão, sabe? Sim. Quando eu tomei a decisão de levantar do lugar e fazer alguma coisa, e começar a buscar, ir atrás, mesmo sem ter condição, Deus começou a se mover. Então, de lá para cá, eu comecei a aprender muito sobre pessoas. E aí eu passei a amar isso. O meu ministério era antes. Depois que eu comecei a estudar pessoas, a entender mais sobre as pessoas, a dar treinamento para pessoas. E depois disso eu dei treinamento de vendas, inteligência emocional na área de vendas. Legal. Depois disso eu dei treinamento de coaching ministerial, eu dei treinamento financeiro. Então, assim, Deus abriu para mim um mundo que até então eu não conhecia. E aí eu era um cara muito intolerante com as pessoas, mesmo depois de crente. Eu era um cara difícil, porque eu achava que eu sabia de tudo. O Fio vai me entender aí. O Fio vai me entender, o cara sangue judeu, super inteligente, ortodoxo. Eu achava que eu sabia de tudo, então eu debatia demais, eu batia de frente. Nunca tive problema com liderança, sabe? Sim. Mas assim, com os irmãos na igreja eu bati de frente, cara. Tá errado, o que você tá fazendo tá errado, você tá em pecado, você vai pro inferno, você vai morrer. Era assim, cara. Tipo, toma vergonha. Tipo, cara, você tá 20 anos de crente, meu irmão, e tá, né? E aí Deus me quebrou, mostrando que as pessoas... não é assim que se trata as pessoas, não é assim que... E foi aí, assim, cara, e o amor pelas pessoas em si, no ministério, eu aprendi com o pastor Felipe. Ele é um líder. Eu aprendi com ele. Amar as pessoas, cara. Amar as pessoas no ministério, ter paciência, saber que cada uma tem um ritmo, saber que não dá para extrair tudo de todo mundo, saber que cada um tem um limite, que só vai até ali. E é isso mesmo, tá tudo certo. Deus chamou ele até aquele ponto e ele vai fluir até aquele ponto. Tem pessoas que vão além um pouquinho. Então eu aprendi isso com o pastor Felipe. Mas a minha caminhada toda foi com gente. Sempre foi com gente. Desde lá atrás no banco, na banca esse era um comentário que eu ia fazer, porque Deus, cara, assim, a gente tá, já é o terceiro líder que eu tô fazendo cast que me fala isso. Né? Todo o processo feito ali foi para a liderança, foi para lidar com pessoas. Porque liderança, né? Liderança nada mais é do que você lidar com pessoas. E assim, é o que você falou, você tem que ter o tino certo, né? Você tem que ter ali aquela... Cara, eu não posso falar desse jeito com a pessoa porque ela é assim, assim, assado. Também não posso agir dessa forma. Então, ali você vai equilibrando, equalizando as coisas que você vai tratar com cada pessoa diferente, né? Então, visão de Deus total na sua vida para isso, né? Eu nunca tinha visto isso, sabe? O que eu acho mais interessante dos processos é isso. Quando você está no processo, você não enxerga que você está no processo. Não. Já viu como é curioso isso, Fio? Você não sabe, cara, que você está no processo. Não. A única coisa que você sabe tá doendo. É verdade. Todo processo é doloroso. Tô passando por esse processo. Você não vê. Aí quando você chega lá no final, que você olha para trás, você fala, cara, tudo aconteceu para eu chegar aqui hoje.
Então, assim, eu nunca tive pretensão de ser líder de nada. Cara, eu nunca busquei isso, sabe? De verdade, nunca. Nunca. A Sandra me conhece, minha mãe me conhece, tem muita gente. Você me conhece há 4 anos. Eu nunca tive, cara, pretensão de liderar ninguém. Foi um negócio sempre jogado no meu colo, sabe? Sei. A primeira vez que chegaram pra mim e falaram que você vai ser líder de alguma coisa, eu entrei em parafuso. Porque eu falo, cara, liderar os outros? Como é que eu vou fazer? Mexer com gente, você tá doido, não quero. Não quero. Eu tinha uma mentalidade que era muito melhor se mexer com bicho do que com gente. Eu tinha essa mentalidade, cara. Eu aprendi isso. Meu avô falava isso. Bicho é reativo, né? Meu avô falava isso. Falava, cara, é muito melhor você lidar com gado do que com gente. Então, são crenças que a gente carrega, né? E meu pai me passou isso. Só que meu pai é ótimo com gente. Meu pai é aquele cara que todo mundo gosta dele. E aí, assim, eu nunca me vi, cara, liderando à frente de nada. E tanto que, para mim, assim, hoje eu tive uma dificuldade de aceitar o chamado no começo, assim. Por não querer isso, falar, não, eu não quero esse negócio de liderança, não. Acho que tô bem onde eu tô, tá ótimo, vou palestrando, vou ajudando. Mas, assim, Deus tem um plano muito maior, né? Claro. Ele vê na frente. E aí, assim, hoje eu consigo ver, eu e a Sandra, a gente consegue ver que tudo que a gente viveu lá atrás só tinha como dar aqui mesmo, não tinha como dar. Não tinha como ser de outra forma. Mas o processo foi doloroso. É a confirmação do processo, né? O processo e uma coisa que você falou, e aí também até trazendo... Tá engraçado. Não sei se você viu as pregações dos pastores aí, mas tá engraçado isso aí. A última pregação do pastor foi movimento ou monumento. O monumento. Uhum. Então, cara, o que você quer ser? Um movimento ou um monumento? Né? Isso é top, porque... Você em movimento vai ver coisas novas. Por quê? Porque você está em movimento. Você está buscando coisas novas. Você, monumento, é lá. Parado. É uma estátua, né? Tipo, travado. A Torre Eiffel fica lá, tá tudo certo. E sempre vai ser aquilo. Não muda. Sempre vai ser aquilo. E assim, para nós tem sido a gente está vivendo um momento muito especial, né? Sim. A gente está vivendo um momento muito especial. A gente sente a responsabilidade. Né? Eu sei que você deve falar nisso mais pra frente. Acho que eu tô até dando um spoiler aqui do negócio. O Fio, não deixa não, Fio. O Fio fica calado ali em vez dele tacar um copo, fazer alguma coisa. Não é possível, né, velho? Mas aí, assim, a gente entende a responsabilidade que é estar à frente de alguma coisa, mas também a honra que isso traz. E quando a gente mais uma vez, né, o nosso processo ministerial foi muito doloroso até aqui. Não aqui na Bola de Neve. Aqui, cara, é aquela coisa, né? Quando você está em casa, na Bola de Neve a gente se sente em casa. Então, assim, mas até chegar aqui, foi uma preparação muito forte. A Bola de Neve, para nós, foi muito mais um sentimento de paternidade de casa do que treinamento em si. Eu aprendi, tudo que a gente sabe hoje que a gente aprendeu na Bola de Neve, eu aprendi por caminhar com o pastor Felipe, só isso. Ele nunca sentou comigo numa mesa para falar, assim, assim, assado. Eu aprendi da essência dele. Vendo ele, né? A ação dele. O pastor Ibe Uber fala que quando você encontra um líder de verdade, igual Timóteo encontrou Paulo, né? Igual os 12 encontraram Jesus. Quando você encontra um líder que há uma conexão de verdade no reino do Espírito... Eliseu e Elias, né? Eliseu e Elias. Moisés e Josué. Isso. Então, assim, quando você encontra esse líder de verdade e há uma conexão no mundo espiritual, ele fala que esse DNA ele começa a ser reproduzido. Então você começa a absorver os conhecimentos por osmose, cara. Você está perto ali, é natural vir aquilo ali para você. Você absorve de forma muito natural, não é um negócio assim, tô aprendendo. Cara, eu nunca tive isso. Eu observei o pastor Felipe fazer, eu falava, cara, dá certo. Né? E se tem uma coisa que eu aprendi nesse mundo do coach como saber se uma coisa funciona. Tá dando certo para alguém? Pode dar certo para você. Sim. Tem alguém fazendo? Então dá certo. Sim. Então, assim, uma coisa que eu aprendi com o coach foi isso. No mundo do coach, a gente precisa peneirar muitas coisas para inserir no ministério, sabe? Não é tudo que você pode usar. Sim. Então, assim, eu peguei do mundo do coach o que me servia e pronto. E eu aplico isso sempre que eu posso. Tudo que está dentro da palavra, que tem respaldo bíblico, eu uso, que não, então eu jogo fora.
Então, assim, eu aprendi isso. Então, tudo que a gente aprendeu até aqui, e que a gente já está começando a fazer lá em Goiânia, foi fruto de caminhada aqui, cara. Eu tive uma conversa com ele, que ele sentou e falou, vem cá, deixa eu te ensinar algumas coisas. Uma conversa de 2 horas, assim, que ele me passou tanta coisa que eu falei, eu preciso anotar. Tá tudo anotado lá em casa. Mas esses 4 anos de Bola de Neve foi vendo Sim. ele fazer, estando junto quando ele estava fazendo. Então, eu acho que é isso, cara. Se tem algo precioso, e eu sempre falo com a galera que... Eu falei com você sobre isso semana passada, falei com o Fio. Aproveitar, cara, quando você está perto de um líder que é relevante, sabe? Eu aprendi isso com o pastor Thiago Brunet. Quando você está perto de um cara que é relevante, cara... Extrai o máximo, suga, né? Cara, suga, no bom sentido, sabe? Aprende, extrai, dedica tempo, todo o tempo que você puder estar perto, esteja. De toda forma que você puder honrar, honre. Sabe por quê? Porque isso volta para você. Perfeito. A gente não precisa ter intenção de fazer para ter alguma coisa em troca, mas, cara, é natural. No reino do Espírito é isso, é uma troca. A gente falou sobre isso no primeiro podcast, né? Sim. Quando você investe no reino, Deus ele não deve ninguém. Então ele acaba é um relacionamento. No relacionamento você dá e recebe. Então é isso. Então, cara, se eu puder hoje dar um conselho para quem está perto de um líder relevante, é isso, cara. Aprende, olha como ele está fazendo, não tenha vergonha de... Tem um jargão que a gente fala no mundo da inteligência emocional que é modelagem, né? Não tenha vergonha de modelar, não tenha vergonha de fazer igual, não tenha vergonha de fazer da forma que ele faz, porque funciona. Se funciona para ele, funciona para você. Top. Eu acho muito legal. E deixa eu te fazer uma pergunta, como é que foi trabalhar comigo, cara? Meu Deus do céu, vou ser demitido. Cara, foi uma experiência muito bacana, porque assim, uma coisa que eu sempre achei muito legal, que no começo eu achei que ia ser uma dificuldade para nós dois, ia ser separar o ministerial do profissional, né? E aí eu falei, moço, será que a gente vai conseguir fazer isso, né? No trabalho você trabalha. Foi o desafio, né? Foi. Manter o trabalho no trabalho e a igreja na igreja. E até que ponto dentro do trabalho ser igreja. Sim. Mas assim, eu te confesso que eu fiquei muito feliz, cara, porque eu acho que a gente saiu bem. Sim. A gente saiu super bem, eu acho que... eu não tenho dificuldade de reconhecer nenhuma liderança, sabe? Nunca tive. Então, não é porque eu presbítero na igreja e você diácono da minha equipe que você não pode ser meu líder de alguma forma lá fora. Então, quando eu fui para lá trabalhar com você, eu já fui com essa mentalidade. Falei, cara, lá o Marco é meu chefe. Ele é meu chefe. E assim, o que ele mandar fazer, eu vou fazer. Legal. E assim, foi uma experiência muito bacana, porque por mais que a gente tivesse uma amizade, a gente teve que manter as metas, né? Max, você tem que correr nisso. Max, você tem que fazer aquilo. Max, você está precisando melhorar nisso. Os PDI da vida, né? Vamos fazer o PDI. É legal, cara, eu até falei na última pregação que eu fiz do Recri, eu falei sobre esse assunto. Cara, Deus é muito perfeito nos tempos, como eu falei no início do podcast aqui. E o que ele fez? O que ele fez, na verdade, no nosso processo? Ele me trouxe para que você tenha mais conhecimento profissional, ainda mais do comercial, né? Que você tinha conhecimento profissional, mas não especificamente não de do comercial, relacionamento e tudo mais. E do mesmo jeito, eu absorvi muita coisa sua, falando de palavra, falando de testemunho. Então, cara, assim, para mim foi uma troca legal, né? Foi exponencial. Uma troca de conhecimento legal. Foi exponencial. Então, para mim, esse processo, esse último processo, antes de você agora se dedicar 100% para a obra, para mim foi um privilégio passar por isso. Amém. Porque quando você está... Quando você não é o principal fator do processo, mas que você enxerga que você foi uma das pontas do processo de fora, é lindo porque você viu o trabalhar de Deus em todos os aspectos na vida da pessoa. É verdade. Então você fala, cara, e aí agora que você falou toda a sua história, você fala assim, cara, que história linda, né? Porque tipo, tudo que aconteceu, tudo levou, né? Todo o processo levou para o que vocês estão iniciando viver agora e vão viver muitos anos no que Deus preparou já para vocês. Então, cara, assim, eu acho que a gente teve uma troca legal. Foi muito bacana. Né? Do meu lado também, assim, eu tive um crescimento ministerial também importante para mim e consigo reconhecer isso,
que eu tive por conta disso, que é o que você acabou de falar, cara. Proximidade, né? Pegar realmente... Não, eu aprendi muito, cara. Aprendi muito de comercial. Quando entrei na Minu, eu não sabia nada de comercial praticamente. Eu era a ponta de lá, eu era o cara que comprava. Eu sabia negociar comprando, não negociar vendendo, né? Mas, assim, eu aprendi muito com você nesse sentido de como me portar nas reuniões, com quem falar, com quem não falar, quem é o cara que resolve, quem é o cara que não resolve. Ah, não compensa falar com fulano, fala com ciclano. O speech de vendas, Max, acelera mais aqui, diminui ali. Foi um processo de crescimento muito legal, tanto que, assim, né, pra galera que não sabe, a gente tá assumindo a igreja de Goiânia, né? A Bola de Neve Goiânia. A gente tá falando aqui como se o povo, todo mundo soubesse. Max e Sandra são os novos pastores de Goiânia. Estamos né? lá, glória a Deus, a família linda que o Senhor nos deu lá. Legal. Uma igreja maravilhosa, então até um abração, um beijo pro pessoal de Goiânia, pra nossa igreja, em nome de Jesus. Estamos lá amanhã, Amém. inclusive, né? Ser bênção demais. Estamos de mudança agora já na próxima semana. Provavelmente quando o podcast sair aqui, então, já vai estar lá. Né? Vamos lá amanhã, vamos quinta-feira então. Não é vamos lá amanhã, vamos lá no domingo. No domingo vamos estar aí, no domingo. Então, assim, inclusive, o que eu ia falar? Você estava falando da questão do processo de tanto não que, ter trabalhado. Isso, tanto que nesse processo de transição, né, de assumir o ministério mesmo, de aceitar estar à frente da igreja em Goiânia, que é um desafio muito grande para nós, porque nunca tivemos à frente de uma igreja 100% assim, né? Então, embora muito bem orientados, acompanhados pelos nossos pastores, né? O pastor Felipe e a pastora Mila, mas aí fica aquele... Né? Aquele que vai frio rolar, na barriga, né? a gente faz do jeito que a gente sempre fez, mas ainda fica meio assim. Mas Deus tem feito grandes coisas, inclusive, nesse processo todo, o que foi mais difícil para mim foi sacrificar a carreira profissional. Foi o processo mais difícil. A última reunião com o VP foi pesada, então assim, foi difícil, a reunião difícil. É um cara que eu admiro muito, né? Quando você está diante de pessoas que você admira muito, você fica meio exposto. Não, isso é real que você falou da questão de trazer ali a essência do seu líder. Cara, o que eu aprendi com o meu presidente, com o meu vice-presidente, o que eu sou hoje na empresa que eu trabalho, é tudo fruto do que eles me passaram de conhecimento. Não, e o cara é sensacional, né? O cara é sensacional. Pode até mandar, né? Um abraço para eles, né? Oswaldo Jean Júnior. Pro Oswaldo Jean Júnior, palmeirense. Roxo. Feliz, né? Feliz. Somos obrigados, né? Nosso time tá um desastre. Apesar de ter ganho no último jogo, né? Ganhando no último jogo tá tão certo, mas tá um desastre. Vai melhorar. Então, um abraço pro Jean. O Edu também, né? Jacó. O Edu Jacó também, cara, sensacional. Um ano caminhando com eles também, a gente aprende muita coisa, né? Porque os caras eles têm uma mente muito à frente do tempo. Então, um pouquinho que você tá na reunião com o cara... Eu peguei um Uber com ele, cara. Um desses almoços que a gente teve. Eu peguei um Uber com ele. Tem hora que eu falo assim, Edu, para. Cara, era assim, eu puxei uma ponta, assim, da linha, assim, ó. Falei, Edu, então, eu tava pensando de a gente levar pro cliente um clube, assim, puxei uma... Cara, você puxa uma linha, ele traz um novelo, cara, sensacional isso daí, porque aí você... Cara, eu fiquei, cara, como que a cabeça desse cara funciona, velho? E aí, a mente criativa dele é 220 direto, então, assim... Eu aprendi muito com eles sobre como ter um pouco mais de criatividade. Eu nunca fui um cara criativo. Nunca fui. Mas nesse um ano aprendi muita coisa. Né? Porque a gente tinha que pensar fora da caixa o tempo todo. Então, foi a parte mais difícil de sacrificar. Quando o pastor Felipe falou assim, então, é um sacrifício. Você vai sacrificar algumas coisas. Detalhe, tá, gente? A promoção dele já assinada. Foi muito louco, né? Não é? A promoção dele assinada, já aprovada em comitê executivo. Vou apanhar. Aprovada em comitê executivo, tudo certo. Max, consegui sua promoção. Segunda-feira. Vou apanhar. Vou pegar banco na frente da igreja. Pai, segura aí. Não, foi muito legal, porque assim, o pastor Felipe
Ele é um cara apostólico, né? Sim, total. Ele é um paizão, ele é um pastor, um líder apostólico. Uma visão de futuro absurda, isso vem do AP muito forte. O DNA do AP tá todo impresso no pastor Felipe. Então, assim, ele é um cara que vê muito. Total, ele vê muito à frente, não tem nem o que dizer. A gente teve um culto aqui de liderança na igreja na sexta-feira, né? Então, o culto era às 20, quando foi 19 e pouquinho, ele mandou mensagem. Cara, e assim, as mensagens do pastor Felipe são as melhores, né? Aí ele me mandou assim, falou: filhão, seguinte, eu preciso falar contigo e com a Sandra no final do culto. Tem um projeto novo aí para começar e eu vou precisar da ajuda de vocês. Aí, amém, pai, demorou. Aí a gente veio conjecturando dentro do carro, né? Foi um projeto novo, e aí, né? Recri, podcast, lojinha, presbitério, o que mais que a gente vai pegar, né? Será que ele vai me tirar o Recri? Pensei com a Sandra, falei, moço, será que ele vai pedir o Recri? Ah, não sei. Bora. Peguei o carro e fomos. Cara, e aí quando chegou um semáforo, aqui a gente veio pelo CIA, que estava tudo fechado, a gente veio pelo CIA. Chegou no semáforo, parou assim. Aí eu virei para ela e falei, moço, será que o pastor Felipe vai nos mandar para Goiânia? Porque já tinha movimentação lá, né? Sim. Ele já tinha nos falado que provavelmente os pastores iam voltar para São Paulo, sim, e tal. Sim. Aí ela falou, não, amor. Ele falou projeto. Deve ser alguma coisa nova que ele vai botar na igreja aí, a gente deve ter que acompanhar de alguma forma. Não, projeto. Falei, você não conhece o pastor não, né? Qualquer coisa para ele é um projeto, minha filha. Você não tá entendendo. Qualquer coisa pro pastor Felipe é um projeto. Eu tô com medo agora. Cara, aquele culto maravilhoso, uma palavra top. Palavra. Cara, terminou Aí eu tinha esquecido que ele tinha uma reunião com você depois do culto, né? Pra falar do que? Do Flechas. Do Flechas. E aí tinha essa reunião. Cara, o pastor Felipe, ele desceu do altar já fazendo assim, ó. Me chamando, e a pastora já veio, vamos. E aí eu tirando a Sandra da rodinha de conversa, vamos, pastor, chamando. Subimos lá pro gabinete. Cara, fez a reunião com o pastor em 2 minutos. Cara. Eu vi que ele tava afoito. Agoniado. Não, e o pior, sabe o que era? Era que a reunião era comigo, e ele tava chamando você pra dar notícia do Quando eu vi você entrando com ele na sala, eu falei, meu Deus do céu, o pastor tem uma reunião com o Marco, deve ser só depois da reunião, vamos ficar por aqui. A pastora já desceu carregando, cara. Bora, pastor, subiu. Entramos na sala, só tinha nós 4. Aí eu olhei assim e falei, uai, projeto? Só tem nós nesse projeto? Como é que é isso, né? Aí ele sentou, a pastora sentou no sofá assim, eu sentei aqui, a Sandra aqui, o pastor na cadeira dele assim. Aí ele, então, vamos orar? Sim, senhor. Cara, eu já tava assim, ó. Eu não sabia o que vinha, né? Que responsabilidade que ia ser. Aí ele orou, aquela oração tal, rápida, rasteira. Terminou assim, foi então. Vocês já sabem, né, a igreja em Goiânia está passando por uma transição pastoral e tudo. Os pastores realmente vão voltar para São Paulo, é o desejo do coração deles e tudo. E aí nessa hora, cara, começa o slow motion na hora. O que ele estava falando, na minha cabeça estava assim... Então, Goiânia... Velho, eu tava assim, no terceiro céu já, né? Acho que eu não tinha sido arrebatado em espírito, porque eu tava tão nervoso, que foi então. Aí eu lembro das últimas palavras. Nós oramos e o nome que o Senhor nos deu para assumir a igreja em Goiânia como pastores é você e a Sandra. Na lata, assim, tipo, toma que o filho é teu. Aí foi assim, cara. Aí a Sandra olhou pra mim, eu olhei pra Sandra e a gente ficou assim, ó. 5 segundos de silêncio? Foi mais, cara. A sensação que eu tive foi uma eternidade, o silêncio. Cara, se caísse um grampo no chão, você escutava um barulho de uma panela caindo assim, ó. Cara, aí ele ficava assim, olhava pra ela, olhava pra mim, assim, ó. Então, a reação é essa mesmo. A reação é essa mesmo, tá tudo certo. Então... vou dar um tempo para vocês orarem, é claro, não é assim, não é uma convocação, é um convite. Daqui a meia hora? Eu vou dar um tempo daqui a meia hora. Então vocês orem. Vocês querem descer, tomar um cafezinho? Depois não, cara, show de bola, então vocês orem. Lembrando que não é uma obrigação. Se vocês optarem por não ir, aqui tudo vai permanecer normal. Vocês estão na igreja que é a casa de vocês, vocês têm liberdade de aceitar ou não o convite. Eu falei, não, pastor, a língua travada, não saía nada. Então, e a Sandra olhava pra mim, a Sandra assim, ó.
A Sandra ficava choque assim... total, né? Cara, enfim, resumindo pra você. Aí ele falou, então, deixa eu contar pra vocês como é que tá lá. Aí começou a desenrolar o manto e como que ia ser. Tipo assim, ele já começou a falar como se a gente já tivesse assumindo o negócio. Aí eu comecei a pensar, bom, esse negócio de vou dar um tempo pra vocês orarem, não sei se Já isso daí foi, é já, muito... Né? Pelo que ele tá falando, eu acho que a gente não tem muita opção, mas tudo bem. Cara, terminou a conversa e tudo, papapá. Aí, depois ele falar tudo que tinha que falar, como que tava a igreja, se a gente aceitasse, como seria. Aí ele perguntou, então, vamos para a parte prática agora, porque, né, tudo tem uma parte prática. Eu falei, sim, senhor, que tem mais coisa ainda. Ele falou, tem. Ele falou, então, um sacrifício. Aí quando ele fala assim, eu já pensei em Abraão, Isaac, a lenha, cadê o cordeiro? Meu Deus, alguém vai morrer nessa história. Aí eu falei, então, quem vai morrer? Falou, calma. A morte está onde? A morte tá onde? Falou, calma. Vocês vão ter que ir para lá, tempo integral. Eu preciso de um pastor, tempo integral lá. Então, a igreja não quer dividir seu tempo com mais nada. Você vai ficar 100% com a igreja. Como que está seu profissional? Nossa, cara, quando ele falou isso, aí eu lembrei que eu trabalhava, eu lembrei que eu estava na Minu, eu lembrei que o meu chefe estava na igreja, aí eu comecei a lembrar de tudo, cara. Eu falei, pastor, então... Não! Aí o pastor falou, então, quanto é que você está ganhando lá e tal, que a gente precisa entender, mas eu quero que você fique calmo, vai dar tudo certo. Eu falei, então, pastor, acabei de ser promovido. Nossa. Aí ele olhou para mim assim, o quê? Eu falei, acabei de ser promovido terça-feira. Aí ele, sangue de Jesus tem poder. Como é que você me fala uma coisa dessa? Eu falei, o senhor perguntou. Ele falou, Max do céu, e agora? Eu falei, pastor, acabei de ser promovido. Já subiu, vai subir a promoção mês que vem. Aí ele falou, meu Deus. Então, é uma renúncia. É uma renúncia. Lembre-se de Abraão. É uma renúncia. Eu falei, amém. Tranquilo. Ele falou, então, vai ver, converse direitinho, a gente se fala. Aí terminou a conversa e ele falou, então, vou dar um tempo pra vocês orarem. Cara, é engraçado, nesse domingo eu achei a gente muito distante, velho. Nesse domingo? Não, no domingo... Conversa? Você falou com o pastor na sexta, e domingo, cara, foi muito estranho, velho. Eu nem tava lá no domingo, eu tava com a cabeça longe, que eu não consegui... Sabe qual que era? Porque foi assim, ó. Como que tava a nossa cabeça naquele domingo? Aí ele terminou a conversa e falou, então, vou dar um tempo para vocês orarem. Hoje é sexta-feira, eu me dei a resposta no domingo, no culto da noite. Eu olhei para a Sandra e falei, tempo para orar? Sábado, domingo, e Deus tem que falar em 2 dias? Falei, amém, pastor, vai dar certo. Não, aí já me abraçou. Aí começou a chorar, eu chorei, a Sandra chorou, o pastor chorou, todo mundo chorando. Falei, não, calma. O pastor, calma, vai dar certo. Vocês têm que orar ainda, vocês têm que orar. Eu falei, tá bom. Aí domingo, no culto, aí chegou em casa, a gente conversou, ponderou, eu falei, então, não tem como dizer não pro chamado de Deus, né? Claro. E assim, cara, eu já tinha dito não outras 2 vezes. A terceira é... Eu tinha dito não outras 2 vezes. Eu já tinha... Plenitude, terceira, né? Outras 2 situações eu já tinha negado, né? E aí, assim, não, vamos, mas agora a gente está em casa, a gente vai ter acompanhamento, vamos. Aí era um culto, você lembra, né? Era um culto de ceia, meu irmão. Aí terminou o culto de ceia. Aí a gente veio na igreja de manhã, culto, tal, papai, ele pregou, conversa à noite. E aí rolou todo o mover ali, ele pega e chama o presbitério para cima do altar. Aí, ora num, ora no outro, um cai, outro baba, outro é transladado, aquele mover no altar. Aí ele só vem, quando o mover acontecendo, ele vem, olha para mim e para Sandra, eu não tinha nem dado a resposta para ele. Ele virou, bateu no meu ombro, no dela e falou assim, então, vamos sentir saudade de vocês. Você falou, o pastor Felipe, do futuro, ele já tinha essa visão. Cara, eu não tinha nem dado a resposta. Aí eu falei, amém. Aí foi assim, daí a gente começou o processo de transição, ele nos levou para lá. E aí, nesse culto, cara, a minha cabeça só funcionava da seguinte forma. Tem que falar com ele. Fala agora ou fala depois? Como é que vai ser esse negócio? Será que ele vai avisar agora ou vai avisar depois? Aí ficou... A minha cabeça estava... E aí, aliada a isso, a sensação de que a gente estava vindo embora da igreja, cara. Naquele domingo não saiu. Né?
Eu olhava, tudo que eu olhava pra igreja eu chorava, cara. Eu olhava pro jogo de luz, eu chorava. Eu olhava pro pastor pregando, eu chorava. Eu olhava passando a cena, eu tava chorando. Aí, olhava pra pastora, o pastor olhando pra baixo, fazendo assim, ó. Cara, eu olhava pro Marco, eu chorava, porque eu pensava, cara, eu vou ter que sair da melhor empresa que eu já trabalhei, cara. Cara, então tudo fez a gente chorar naquele culto. Eu acho que o povo começou a desconfiar, porque eu nunca fui de ficar chorando no culto, e de repente eu olhava pro Fio, o Fio toda hora, o Fio nunca passou por mim tantas vezes no culto, cara. Toda hora o Fio passava por mim. Ei. Aí me abraçava, mano, e tirava foto. Eu falei, cara, o Fio sabe de alguma coisa, cara. Ele me perseguiu o culto inteiro, velho. Então, assim, aí, nesse culto, foi isso. A gente tava num nível de emoção muito alto. Mas, cara, foi maravilhoso. Quando a gente chegou lá, a gente foi apresentado à igreja. A igreja nos recebeu de braços abertos. Cara, a gente tem sido muito honrado na igreja lá em Goiânia. Então, assim, eles já nos adotaram como pastores. E tudo que a gente faz, eles tão juntos, estão comprando a ideia. Os cultos têm sido maravilhosos. E aí a gente entende toda essa caminhada de gente, pessoas, processos, para hoje a gente chegar onde a gente está, né? E é aquilo que eu te falei, a responsabilidade, mas também a honra, né? Você vê, né? E a nossa história foi muito entrelaçada, né? A gente foi vocês foram reconhecidos e a gente foi ungido diáconos no mesmo dia. Foi, mesmo. Estava no churrasco, eu, você, a Sandra e a Ana conversando no e sábado. Tal. No sábado, domingo, unção, veio unção de diaconia, unção de presbitério. Sábado na casa deles, um sábado antes. Na casa deles, a gente fez um churras lá, conversando. Do nada. Tipo, eles ligaram, ó, a gente vai fazer um churras, vem pra cá. A gente foi pra lá. E aí, cara, no meio da conversa, a gente conversando assim e tal, papapá, a Sandra, maior zoação, conversando, nada a ver, velho. Aí do nada eu viro assim e falo, vocês vão ser ungidos diáconos. É verdade. Do nada. Aí o Marco regalou o olho assim e falou, não, misericórdia. É muita responsabilidade. Eu falei, cara, vai por mim. Vocês vão ser ungidos diáconos. Eu não sabia, o pastor não tinha falado nada. Foi isso. Não, o pastor não falou nada pra ninguém, nem pra gente. Foi a única unção que foi surpresa pra todo mundo, eu acho, né? Todo mundo, assim. Ele não falou com ninguém. Nossa. E aí, assim... aí eu fui e falei... Aí quando foi no domingo, o pastor puxa a lona lá pra cima. Uns daqui, uns dali. Marco e Ana. Cadê os dois no infantil? Chama o Marco, mas eu não chamo. Aí veio o Marco, mas eu não sabia nem onde tava. Sobe aqui, ajoelha aí. Aí termina a unção, o pastor chama a gente para reconhecimento. Foi no mesmo domingo. Aí agora vocês saindo, tá sendo enviado, né? E a gente está assumindo. E o Marco assumindo o Recria e eu ando assumindo a lojinha. Glória a Deus por tudo isso. Deus cara. é bom. Deus A gente viveu uma história muito legal aqui, né? Não que tenha acabado, mas crescemos juntos, né? Sim. A gente teve uma caminhada de crescimento juntos. Sim. E assim, a gente entende que a Bola de Neve Brasília sempre vai ser nossa casa. Amém. Mas para nós o mais difícil, agora acabou já as despedidas, né? Sim, né? Já tem um mês que a gente está se despedindo. Chorou, né? Tem um mês que a gente está se despedindo da galera. E a despedida, o envio foi na pregação do pastor lá de fora, esqueci o nome dele. Você lembra do nome do... Não. O envio dele, o envio do Max. Foi com o Abraham Laizina. Demais. Então foi top também, né? Foi cabuloso lá, meu. Pesado, cara. Então, mas assim, é isso. Essa é a minha história. Tá no YouTube. Pregação boa. Do pastor Abraham Laizina. Nossa, nós estamos lá ainda também. Sangue de Jesus tem poder. Eu vou baixar e vou guardar. Verdade. Vou baixar lá e vou guardar. Verdade. Playlist Cultos ao Vivo. Qualquer culto do pastor, inclusive tem cultos da liderança da igreja também. Os nossos presbíteros. Phil já também deu uma palavra muito legal sobre influência. Formigona atômica lá no culto de formiga atômica. Manhã, mano. O cara passou fogo. Presbiteriano passando fogo lá, meu irmão. Ô, Calvino, desce daí. Mas passou fogo. Maxwell, todo domingo de manhã, culto Bola de Neve aqui de Brasília, às 10 e às 19, acompanhe.
Confiram a programação da Bola de Neve no Insta da Bola de Neve. Sigam a Bola de Neve. Siga o canal do Pastor Felipe Parente no YouTube. Siga o Pastor no Instagram. Sigam todo mundo. E siga o Pastor Max também agora. Siga. Novo no pastor Instagram, @Max Borges Oficial. Aleluia. Bola de Neve, se você está em Goiânia e proximidades aí, Bola de Neve Goiânia, Jardim América lá. Cultos, quarta-feira às 20 e domingo às 19, igual aqui em Brasília. Ainda não temos culto lá pela manhã, mas em nome de Jesus em breve teremos. Se você está em Goiânia aí, está nos assistindo, próximo aí, proximidades ali de Goiânia, cai para dentro lá que é benção. Considerações finais, meu amigo. Fique à vontade. Considerações finais é só agradecer demais pelo convite. É emocionante estar aqui, né? Porque eu estava no primeiro podcast e ver como está crescendo, ver como vocês estão evoluindo. E melhor é saber que eu tô saindo e pessoas melhores estão ficando, cara. Amém. Isso é bom demais. Amém. Né? Saber que você está assumindo junto com o Phil aí, com o John também. Amém. Não veio hoje, mas deixou tudo pronto pra gente, né? Cara, sensacional. Um beijo na testa do John. Né? E obrigado pelo convite. É muito importante estar fazendo esse último podcast, que é um projeto que a gente sonhou durante muito tempo. Foi uma ideia do Marco Podcast, a gente fazendo a reunião ali. A gente pensando o que a gente podia fazer de diferente, né, pro Recri. Por que a gente não grava um podcast? Cara, um podcast! E aí o Phil já veio, comprou a ideia, né? Não, foi massa, né? Todo o processo. Foi. Né? A gente... O envolvimento do Phil, do envolvimento Phil, do Junão. Aí então, do Junão também. Junão, um mega beijo pro Junão. Pastor Felipe comprou a ideia de primeira já, né? Pega o que vocês precisarem aí e faz. Faz aí. Mas foi bênção. Mas obrigado. É muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, viu, Max? Tamo junto. Cara, toda a direção de Deus do mundo receba para esse novo ciclo seu. Amém. Lá em Goiânia. Recebo. Que pessoas só de enxergar você já consigam enxergar a Deus, cara, em nome de Jesus. Que vocês sejam usados tremendamente. Amém. A Sandra também. Não, tem uma última coisa que eu gostaria que você contasse. Cara, 2 minutos esse papo. Tá. O Max, quando ele era do mundo, ele era um super roqueiro, heavy metal total. E eu gostaria que você contasse a Sandra... 90 dias de banco na frente da igreja agora. Sandra, era 30, virou 90. A Sandra... Ele levou a Sandra num show de heavy metal. 2 minutinhos. O que acontece, cara? História boa. Esse tem que ser aquele papo do escuro, cara. Ai, Jesus. Eu vou dormir no sofá. Então, na verdade não tem muito a ver com ela, né? Porque assim, não tem, mas vamos nessa. Era assim, na época eu não era obreiro, não era nada, né? Eu conheci a Sandra, tinha pouco tempo que eu tinha convertido. Então tava naquele processo e tudo. E aí ela sempre teve Na real, você tinha até parado de ir em show, não foi? Eu já tinha parado. Tinha parado de ir. Só que recém-convertido, você fica naquela de algumas coisas você ainda faz, outras não. O processo de libertação e tudo, mas já era crente. Eu depois que eu me converti a Cristo, eu levei um tempo para passar por um processo de libertação. Então, eu tinha muitas áreas da minha vida que eu levei quase 4 anos para conseguir me libertar de muitas coisas. Graças a Deus, para haver uma conversão genuína, né? Sim. Então, para a galera que está aí também, que é recém-convertida e acha que está com dificuldade em algumas áreas, não desistir, porque Deus ele é longânimo, desde que você queira, né, se libertar, desde que você queira continuar e ter um relacionamento com Ele, Ele vai te libertar. Verdade. E desistir do pecado, sair, cortar toda a raiz, Deus te liberta. Então, assim, eu fui livre de bebida, eu fui livre de prostituição, fui livre de pornografia, fui livre de muitas coisas, né? O mais difícil foi a pornografia, né? Foi o último que Deus me libertou com dificuldade 4 do anos. homem normal, né? Sim, eu também confesso com 4 pra você anos. Que... com 4 anos. E aí, nesse negócio... Aí, quando eu conheci a Sandra ela não teve vida secular, cara. A Sandra praticamente nasceu no berço evangélico. Ela se converteu muito nova. Então, ela não teve, velho. Ela não teve adolescência de bagaceira igual a gente teve. Né? Ela não teve. E aí, assim, né? E quando eu conheci ela, eu nunca escondi que eu gostava. Até hoje eu gosto de heavy metal. Eu me limito às bandas cristãs. Né? Isso, tem umas bandas muito boas, né? A gente tem muita banda boa aí, cristã.
Então, assim, aí, cara, eu sei que num dia rolou um papo dela, eu queria ver como é que é esses shows de rock. Eu falei, cara, não mexe com isso não, deixa quieto, um passado da minha vida que eu já abandonei e tal, deixa pra lá. Ela falou, não, eu queria saber só como é, vocês vão pra lá e fica aqueles... Eu falei, não apela. Não, aí você já tá de sacanagem. Então agora também vai falar mal, não é assim, né? Eu falei, não, é legal, tipo de música, a galera vai curtir o sertanejo, a gente vai curtir o show. Um dia eu quero ir no show. Eu falei, não faz isso não. Crente no show. Ela falou, não, só pra saber como é. Só pra saber como é. Eu falei, não, tem vários níveis de rock. Né? Tem do rock mais tranquilo, o rock satânico, pesadaço. Aí ela falou, não, um dia você me leva? Aí eu falei, tá, um dia eu te levo no mais de boa, pra você poder ver como é que é. E é só isso também. Ela falou, tá bom, só pra você não dizer que nunca foi. Cara, tô trabalhando lá na Localiza, velho. Não, e Deus fez ela ir nos piores, né? Fez cabuloso. Cara, eu tô lá trabalhando, né? Aí tinha um brother nosso lá na Localiza, que era o Luiz Pedretti. Então, sei que ele de repente não vai ver, mas um abraço pra ele aí. Pedretti, gente finíssima. Colou em mim, a impressora ficava do lado da minha mesa. A impressora da quase toda. Então, todo mundo via na impressora. Aí chegou o Pedretti, virou pra mim e falou, e aí, Max? Roqueirão, velho, cabeludo, assim. Aí virou, e aí, Max? Mano, tô com uma parada ali. Eu olhei pra ele assim, já crente, né? Em processo, né? Falei, cara, processo de libertação. Falei, cara, e aí? Qual é? Cara, ganhei 4 ingressos pro show de retorno do Manowar. Nossa, Manowar. Eu falei, como é que é, cara? Ele falou, sério. Ainda, cara, um parceirão meu me deu, cara. E ó, te falar, pista, colado no palco. Falei, não, tá me zoando. Ele falou, sério. Só que, cara, não tem ninguém pra ir. Tô indo eu e um brother meu, sobrou 2 ingressos. Você não sabe quem que é, não? Tô dando, de graça. Cara, você sabe quanto que era cada entrada do show de retorno do Manowar em Belo Horizonte? Uns 400 conto. De entrada era 300 conto, cara. Camarote era 500 e carqueirada lá. Nossa. Da galera que ficou em cima. Eu falei, tô dando, cara. O cara me deu. Um parceirão meu das antigas aí me deu. Eu falei, cara, eu quero, velho. Eu vi a oportunidade. Falei, agora. Eu falei, quero, me dá. Você vai? Eu falei, vou. Vai sobrar um. Eu falei, não, a Sandra vai. Quem? E a Sandra trabalhava com a gente. Ele já conhecia ela? Já, ela trabalhava do lado da mesa do Pedretti, quase de frente. Ele conheceu a Sandra antes de mim. Eu fui depois. Aí ele falou, a Sandrinha? Cara, vocês são crentes, o que vocês querem no show do Manowar? Ele falou, não, ela disse que nunca foi, quer conhecer. Demorou, já é, vou te arrumar. Amanhã, na hora do almoço, eu te entrego. Cheguei no dia, na hora do almoço, tá embaixo do meu teclado. Dois desse tamanho, ingresso do Manowarzão, um vikingzão cabuloso, grandão assim, com a guitarrona na mão. Pá. Liguei pra ele, show sábado à noite. Pá, vamos. Cara, chegamos lá, velho. Da hora. Já peguei meu sobretudo, tirei da gaveta, já meti um sobretudo. Ela... Você foi, você não quer ir no show de rock? Vamos a caráter. Tira essa roupa frufru e bota um preto aí agora. Aí ela, mas com essa roupa lá você vai ser zoada. Tô te falando, bota uma roupa preta. Ela pegou uma roupa preta, uma blusa preta, colocou tal. Eu falei, tem sapato preto? Eu falei, bote. Colocou o sapato, eu coloquei uma botona preta que eu tinha, uma calçona de bolso. Turno, né? Meti um sobretudo por cima, vambora, mano. Cheguei, liguei pro Pedretti, tô chegando. Já tô aqui te esperando. Aí já passei lá, já comprei 2 Guaraná, um pra mim e um pra ela. Tamo lá esperando. De repente apaga as luzes. Pá! Escuridão total, mano. Pro cara que já manja de heavy metal, já fica ali na estiga ali, né? E eu vou, bora, cola aqui. Aí já coloquei ela colada no palco, velho. E os caras do Menor, uns vovozão voltando, cara. Só que os caras mandavam bem demais. Velho, de repente assim, ó. Sobe um demônio. Não! Pá, bate uma luzona roxa no palco, assim, ó. Aí, pá, aparece um minotaurozão gigante, assim, velho. Com chifrão, assim. Pá! Aí, quando aparece assim, aí... Pá, mais 2 luzes embaixo, assim, um barco viking do lado, um monte de machado do outro. Aí entra os caras, velho. Os caras entram doido, tocando. Pá. E o rockzão torando, filho. Torando. E as rodas de bate-cabeça? Os cabelão rodando, assim, começou a roda punk, velho. Os caras, pá, sentando a bicuda, pá. Imagina isso, Fio. E ela olhou Sandra assim, no meio, os demônios aqui. Cara, ela olhou assim pra um lado, olhou pro outro, assim, o que é isso? Eu falei, cola em mim aqui. Joguei ela pra de trás.
E a cotovelada passando, mano, eu fui jogando ela pra trás, fomos lá pra trás do Pedretti, lá vem assim, ó. Sabia que você ia fazer isso. Eu falei, eu queria conhecer, tem que ter essa experiência completa. Mano, nós ficamos até o final do show, velho. Até o final do show. Nunca mais. Cara, ela saiu de lá, cara, é pra começo, né? Você sai do show de rock na beira do palco, você sai surdo. Aí sai de lá, e aí, amor, o que você achou? Ela, o quê? Falei, o show? Você tá doido? Pra que fica aparecendo aqueles capeta? Lá eu falei, não é capeta, é um minotauro, é um ser mitológico, não é um capeta. Tecnicamente é um touro que anda em duas pernas. É um capeta! Eu nunca mais... Eu falei, então, são experiências. Essa é uma banda um pouco mais... Tem um marketing mais elevado. Mas assim, aí eu levei. Essa foi a experiência que ela teve com o show de rock na vida dela. Nunca mais, né? Nunca mais. Aí depois eu levei ela no show do Oficina G3, era outro nível e tal. Agora precisa santificar, né? Aí tem que santificar. Mas eu fiz esse esforço, cara. Eu fiz esse esforço porque eu já não tinha mais cabeça pra esses lugares, não. Claro. Mas foi legal, foi experiência, foi divertido, assim, sabe? A gente tomou um monte de Guaraná, conversou bastante com a galera. O Pedretti também não era muito na época de beber também. Entendi. Aí, só que era um show mais seleto, sabe? Porque como era a volta, tinha muito nego já de mais idade, que acompanhava a banda. Então foi um show mais seleto, não tinha molecada, tumulto, nada disso. Foi um show mais bem... Tanto que foi no Chevrolet Hall. O Chevrolet Hall é menorzinho um pouco. Foi bem seletão mesmo, e também pelo preço na época, né? Mas foi esse, o triste muito foi esse. Foi legal, foi legal. Obrigado, Tamo junto Max. sempre. Vamos nessa? Vamos nessa, mano. Que Deus te acompanhe lá em Goiânia. Tamo junto, mano. Vambora, velho. É nóis. Valeu. Um abraço. Valeu, galera. Valeu, gente. Deus abençoe.